Muito bom dia a todos, vocês do online, vocês que estão presenciais aqui. É com grande prazer que novamente a gente começa, então, o nosso quarto e último dia. Deixo aqui já o meu agradecimento em nome da organização para todas as pessoas que estão aqui até hoje, firme e fortes. Olha o meu sotaque lá de São Paulo, firme e forte. E assim, uma plateia muito feliz, uma plateia muito engajada e uma plateia sedenta de conhecimentos. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz que vocês estão nessa pegada e assim, incentivo vocês a continuarem. Sonho a gente conquista depois de muitos anos e a custo de algumas concessões, escolhas, mas a gente tem sempre um retorno pessoal muito grande. Então vocês estão de parabéns assim que vocês são um grupo muito interessado. Estou muito feliz mesmo. E muito obrigado, pessoal daí de casa que se prontificou a se inscrever e acompanhar. Vocês estão acompanhando online, a gente sabe disso pelas estatísticas do YouTube, né? A gente tem tido 100 visualizações simultâneas ao presencial, então tem 100 pessoas aí que estão acompanhando em tempo real. Então, muito legal isso, porque nem a gente não ia nem conseguir colocar aqui na plateia. Hoje a gente vai ter, então, o início com o professor Fábio, da UNB. Muito obrigada, Fábio, por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui. Para quem não sabe, eu conheço o professor Dr. Fábio há algum tempo. A gente se encontrou lá no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, quando nós dois estávamos afastados de nossos respectivos cargos, fazendo um pós-doc por lá. Eu e ele estava como pesquisador visitante na instituição. O Dr. Fábio ele tem uma especialidade muito grande, exatamente. De novo aquela história, eram dois brasileiros e aí eu conheci o brasileiro, né? E a gente se aproximou porque nós dois vínhamos do Brasil e depois a gente começou a dividir ciência e é sempre assim, a história te coloca, é a história do limão e limonada, né? Quando você está na dificuldade, você acha um jeito de resolver e o meu jeito de resolver passava por um brasileiro. Ele tinha como fazer ele primeiro no laboratório dele tinha uma centrífuga, uma ultracentrífuga para eu baixar vesículas extracelulares e ele também me permitia fazer na bancada dele alguns experimentos e usar uma câmera que ele tinha inventado para poder fazer aquisição de Western blot, tá? Aquelas coisas, de jeitinho brasileiro no mundo. E o Dr. Fábio, ele é especialista em genética e biologia molecular, mas ele tem caminhado bastante para a área de biópsia líquida e radiômica. E aí eu achei bem interessante, e muito obrigado de novo, Fábio, por ter aceito, porque ele conseguiu concatenar duas coisas que estão muito presentes lá fora e estão funcionando muito bem. E a gente já tem isso sendo, já está sendo feito de uma forma muito feliz aqui no Brasil com o grupo do professor Fábio. Ele ganhou um projeto do SUS, do governo federal, para fazer isso pelo SUS. E é assim, com imenso prazer que eu te apresento. E, de novo, muito obrigada em nome da organização, professor Fábio, por ter aceito esse convite. Por favor, é com você. Bom dia a todos. Camila, obrigado pela introdução generosa que você fez, né? Bom, eu começo agradecendo então ao professor Sérgio, à professora Camila, e dizendo que é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouco da pesquisa que a gente está fazendo no nosso laboratório. E entramos agora no último dia desse evento, que já é um grande sucesso, né? Uma iniciativa, né? Parabenizar novamente aí o Sérgio e a Camila pela organização, um evento que une as pessoas e que leva ciência, né, para todo mundo. Isso é uma coisa fundamental e importante. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras, de professores brilhantes que me precederam, e digo que fico entusiasmado querendo participar de todas essas pesquisas, né? Então, foram aulas bastante, motivadoras. E eu tenho certeza que essa audiência que nos escuta está tirando muito proveito do que está sendo apresentado nesse curso. Então, parabéns aí pela organização novamente. E para mim é um grande prazer, né, ter sido escolhido como um dos palestrantes aí para vocês, né? Como a Camila colocou, a gente se conheceu então, né, Camila, no Memorial, e é o que você falou, né?
A gente tem a política do pão de queijo, né? O pão de queijo une as pessoas, os brasileiros, principalmente no exterior, né? Quando a gente sente falta daquele cafezinho, e não tem, né? Aqui em Minas Gerais, bom, eu não estou em Minas agora, mas é o cafezinho, o pão de queijo que aproxima os pesquisadores brasileiros, né? Então, essa é a nossa arma secreta no exterior. E, bom, foi um começo, então, de uma grande parceria, né, Camila, que a gente desenvolve até hoje, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela organização. E eu vou, então, falar nessa palestra de hoje um pouco sobre um dos braços de pesquisa do nosso laboratório. Então, meu nome é Fábio Pitella, eu sou professor aqui da Universidade de Brasília, e o nosso laboratório tem duas linhas principais. Uma delas é a biópsia líquida, a implementação da biópsia líquida como uma forma de manejo, né, de pacientes com oncologia. E eu estou entendendo que a gente tem, então, uma audiência muito heterogênea, né? Está indo para o YouTube, tem muita gente online, então eu resolvi fazer uma aula um pouco mais detalhada, um pouco mais, vamos dizer assim, menos ah, técnica, mas entrando um pouco em detalhe, tentando explicar de maneira sucinta, né, o que que é a biópsia líquida. E eu dividi, então, essa minha palestra basicamente em quatro tópicos. Primeiro, eu vou descrever o que que é o principal dessa palestra, que é a biópsia líquida, o que que é a biópsia líquida, como a gente tira proveito de um ouro que está circulando aí dentro do nosso sangue, né, como marcador, novos biomarcadores para oncologia. Vou dizer como que a gente pesca, principalmente o ctDNA, que é um dos mais utilizados hoje em dia na clínica. Vou continuar, então, com um exemplo, né, do uso que a gente está fazendo aqui no nosso laboratório, onde a gente está desenvolvendo um produto, um marcador para biópsia líquida com uma metodologia um pouquinho diferenciada para o acompanhamento e para o manejo de pacientes com câncer coloretal. E vou finalizar, então, ligando um pouquinho com a radiômica, né? Creio que esse é um tema muito caro para vocês aí dentro desse curso, então eu acho que há grande potencial realmente, né? E estou trazendo um desafio aí que é ligar um dos métodos diagnósticos mais importantes na oncologia moderna, que é justamente a biópsia líquida, com um potencial otimização da medicina de precisão, que é a radiômica. Então, eu tenho esse desafio aí, eu estou querendo que a gente discuta e que traga essa possibilidade de fazer a ligação com a radiômica também, que é uma área muito cara para vocês, né? E vou finalizar, então, com um estudo de caso de uma paciente que está sendo acompanhada aqui dentro do nosso projeto, né? Então, como a Camila falou, esse projeto, né, de biópsia líquida, né, para o monitoramento de pacientes com câncer, principalmente câncer coloretal, câncer de intestino, ele é parte do projeto Genomas Brasil, do Ministério da Saúde, dentro daquele Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Então, o nosso laboratório está responsável por desenvolver essa parte da biópsia líquida, focando mais em pacientes com câncer de colo e de reto. Aqui está a minha declaração de conflito de interesse, então eu sou professor associado daqui da UNB, pesquisador associado do Centro de Medicina de Precisão da JF Seattle, lá em Tóquio, e junto com a Camila sou cofundador da empresa iRad Particles. Bom, gente, então vamos lá, sem mais delonga. Né, como eu disse, eu acho que é uma plateia aí, uma audiência heterogênea, então a principal pergunta é o que que é biópsia líquida, né? E para a gente responder o que é biópsia líquida, nós temos que entender o que que é a biópsia convencional e como a biópsia líquida vem para adicionar a essa técnica que é o padrão ouro na oncologia hoje. A biópsia convencional, então, como muitos devem saber, consiste na remoção de um fragmento do tecido acometido, né, ou com suspeita de câncer, através de algumas técnicas diferentes, e esse tecido, então, é analisado do perfil imunistoquímico, onde marcadores proteicos são examinados e, consequentemente, a morfologia também desse corte é observada e o tumor é estagiado, né? A grande questão do método convencional de biópsia é que ele é um método invasivo, né? Em alguns casos, ele
requer, né, geralmente uma infraestrutura adequada, tem que ser num centro preparado, hospitais onde tem essa possibilidade, tem que ser feita por uma equipe especializada. É, então, assim, às vezes é um procedimento longo, tem que ser guiado por imagem. Então, realmente não é uma coisa muito simples de ser feita. Em alguns casos, por exemplo, quando há suspeita de tumor em órgãos, como pâncreas, por exemplo, a biópsia por agulha é muito complicada. Então, às vezes, tem a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica para biopsiar a peça, né? Então, geralmente é um procedimento longo, nem sempre fácil de obter, como eu coloquei aí, e, claro, tem sempre um risco inerente, ao paciente, né? Por outro lado, a biópsia líquida, né, que é um termo que foi cunhado aí já tem alguns anos atrás, ela consiste na obtenção de fragmentos em líquidos corporais, não só o sangue, mas urina, por exemplo, líquido pleural, líquido acítico, enfim, líquidos biológicos em geral, que têm fragmentos de origem tumoral. Geralmente, esses fragmentos, eu vou detalhar mais um pouco, mas podem ser RNA de origem tumoral, DNA, corpos apoptóticos, as próprias células tumorais circulantes também. Então, é um método não invasivo, eu até diria pouco invasivo, né? Dependendo do líquido que a gente for coletar, a urina, por exemplo, não é um método invasivo, mas líquido pleural, por exemplo, é um método um pouco mais invasivo, né? Mas o mais comumente utilizado é o sangue. E o sangue, né, basta uma coleta, né, um técnico especializado em flebotomia pode fazer a coleta dessa amostra. Então, é um método pouco invasivo, não requer uma infraestrutura especial, então não há necessidade, por exemplo, do paciente se deslocar de onde ele mora para ir para um centro, um hospital, para fazer essa coleta. Isso pode ser feito na UBS, perto de onde o paciente mora, né, e a amostra transportada. Então, é uma reversão da logística de acompanhamento desse paciente muito importante. Geralmente, então, não requer uma equipe especializada, né, um técnico treinado em flebotomia pode fazer essa coleta, né, um procedimento rápido, fácil de obtenção e pouco risco e dor mínima para o paciente. Então, ainda em relação à biópsia convencional, né, a biópsia convencional consiste na punção daquele fragmento no tumor, só que às vezes você tem tumores síncronos ou com múltiplos sítios e a representatividade dele nem sempre é perfeita. Ao passo que a biópsia líquida, a gente coleta fragmentos que estão na circulação sanguínea, por exemplo, e representam tumores que podem estar em sítios diferentes ou até em órgãos diferentes. Então, apenas pela punção sanguínea, a gente consegue detectar material de origem, né, de um eventual câncer no fígado, pulmão, intestino, então, virtualmente todos os órgãos. E por isso, a biópsia líquida é considerada hoje o futuro da oncologia molecular. Só que esse futuro já chegou. E a gente está explorando essas capacidades para realmente melhorar o prognóstico, o acompanhamento do paciente, mais ou menos em tempo real. E antes que me perguntem, eu já vou colocar aqui para os patologistas que estão nos assistindo. É, Toda vez que eu dou essa aula, me pergunta se a biópsia líquida vai substituir a biópsia convencional. E eu já digo que não. A biópsia convencional é o padrão ouro, é uma técnica extremamente importante, mas com todas as técnicas novas, ela vem para complementar aquilo que já existe. Então, em alguns casos, nós vamos ver talvez no decorrer da aula, o fragmento tumoral ainda é uma peça muito importante para a gente analisar, né, principalmente hoje com a evolução no pé, onde que a biópsia líquida está, principalmente para entender melhor o estadiamento do câncer e classificá-lo conforme, né, os nossos conhecimentos atuais. Então, e se falando em biópsia líquida, como eu disse, ela representa a possibilidade de pescarmos, né, esse material preciosíssimo, um analito preciosíssimo que está na circulação sanguínea, né? Então, tem biomarcadores abundantes que até pouco tempo era simplesmente
desconsiderados, né? A gente não utilizava ele para a clínica. Então, hoje a gente sabe que os tumores eles fazem um shedding desse material, ou liberação na corrente sanguínea, de fragmentos que representam aquele câncer que está instalado na pessoa. Então, os principais biomarcadores que a gente utiliza na biópsia líquida, de uma forma bem geral, é o DNA circulante de origem tumoral, que a gente chama ctDNA, então Circulating Tumor DNA. As células tumoral circulante, também por si só, representa uma característica que acontece principalmente em tumores um pouco mais avançados, e a possibilidade também de pescar ou de obter exossomas e microvesículas que carregam a informação desses tumores primários de origem. Então, a biópsia líquida basicamente consiste nesses três analitos que são obtidos de espécimes, né, o sangue ou líquidos biológicos em geral. O primeiro que eu vou falar brevemente, apenas para contextualizar, são os CTCs, né, que são a célula circulante tumoral, que são células cancerígenas liberadas a partir desses tumores primários e que estão em certos níveis na circulação de pacientes que têm tumores instalados, né? O ctDNA, né, são os ácidos nucleicos circulantes, e aí a gente chama de TNA e não DNA, porque ele é DNA, RNA em suas várias formas. Então, dentre os ácidos nucleicos que a gente já conhece, que está na circulação, nós temos ctDNA, microRNAs, mRNAs e long non-coding RNAs, and short RNAs. Então, todo esse material de origem cancerígena estão na circulação desse paciente. E só recentemente que a gente está conseguindo desenvolver tecnologias para pescá-los e usar no nosso benefício clínico. E por último, os exostomas, né, que são pequenas vesículas de origem celular que carregam moléculas variadas, né? Então, assim como as células normais também têm uma liberação de exostomas e microvesículas na corrente sanguínea, células tumorais também têm, levando, né, os exostomas levando, então, informações como proteínas, lípides, RNAs e DNA da célula tumoral. Então, novamente, né, esses analitos diferentes, eles podem ser adquiridos de diversos líquidos biológicos, né, sendo que o sangue, né, principalmente soro e plasma, é o principal utilizado, mas urina, saliva, LCR, as infusões e por aí vai, também são alvos de estudo e são potenciais materiais que podem ser utilizados para a gente fazer o acompanhamento do câncer, né? Então, começando pelas células tumorais circulantes, elas já estão conhecidas aí há um bom tempo, né? Desde desse trabalho icônico de 1869, então século XIX, do Ashworth, que ele descreveu em pacientes com câncer de mama, que haviam células muito parecidas, né, células na circulação do sangue desses pacientes, haviam células com uma morfologia ou muito parecidas com aquela que estava no tumor de origem. Então, isso a gente já conhece, né, há bastante tempo, só que apenas recentemente que a gente está conseguindo explorar isso de uma maneira mais efetiva para utilizar como forma de diagnóstico e acompanhamento na clínica. Há mais ou menos 20 anos atrás, então, John Paul Thier e Patricia Stig, né, descreveram com uma precisão um pouco maior, né, em dois papers icônicos aí na Nature, o mecanismo de formação da CTC, né, nesse estudo. Então, a gente ficou claro que essas células carregam, então, as informações fenotípicas e genotípicas de um tumor com possibilidade de serem identificadas, né, como elas estão circulantes, na circulação sanguínea. A grande questão é que os CTCs representam uma população muito rara de células dentro daquele universo de leucócitos que estão, das células sanguíneas que estão circulando. Então, tipicamente, a gente consegue menos de 10 células por ml, isso já em paciente
dependendo do tipo de câncer, estadio 2 ou 3, né? Claro, estadio 4 você tem a metástase já originada, então a quantidade de CTC é muito maior. Mas, em geral, tipicamente, menos de 10 células por ml, que é muito pouco se comparado com 1 milhão de leucócitos que estão na circulação. Mesmo assim, a detecção das CTCs no sangue de rotina, ela representa uma oportunidade muito importante para a gente monitorar o câncer de forma não invasiva. Então, sabendo disso, né, e com a evolução dos estudos das CTCs, em 2007, a Associação Americana de Oncologia Clínica, ela determinou, né, que a análise CTC foi recomendada como um novo biomarcador para o acompanhamento desses pacientes. Então, mais de uma década atrás, a gente já tem essa possibilidade de utilizar. E a análise do CTC, ela então parte, né, do sangue total, obviamente, do paciente, né, ela é isolada por algumas técnicas que eu vou discutir brevemente, e com essas células isoladas, a gente consegue, então, utilizar métodos downstream de identificação daquele tumor que está instalado e, né, estudar o prognóstico, o acompanhamento da evolução tumoral por técnicas diversas. A grande questão da utilização do CTC na clínica é que o enriquecimento dessas células ele é um gargalo muito grande. Primeiro, que são pouquíssimas células em circulação, isso por si só já traz um desafio enorme, né? Então, dentro dessas tecnologias, as mais eficientes são aquelas que usam uma combinação das propriedades biológicas das células tumorais junto com as propriedades físicas, né? Então, por exemplo, propriedade biológica utilizam-se alguns marcadores de membrana, né? O mais icônico aí é o EpiCAM, né? Então, algumas tecnologias, né, utilizam o EpiCAM para pescar essas células dentro do meio ali. Há também a possibilidade de seleção negativa, onde a gente utiliza anticorpos que justamente pegam as células não tumorais. Então, pegam os leucócitos ou as células brancas e deixam apenas as células tumorais. E do ponto de vista físico, né, então, filtração, aplicação de campo magnético, nós conseguimos, então, a princípio, isolar, limpar um pouco as células não tumorais e aí pescar as células tumorais. Mas, né, principalmente pela quantidade de material disponível, ela ainda constitui um desafio muito grande de utilização no cenário clínico, apesar da sua utilidade. Já os exostomas e microvesículas, elas são, né, como sei, a plateia deve saber, são vesículas que são ativamente liberadas pelas células, não só as células cancerígenas, mas também, né, virtualmente todas as células do nosso organismo liberam esses materiais, né, justamente contribuindo com a comunicação intercelular, né? Então, os exosomas são produzidos dentro da célula, geralmente através de endossomas, e podem participar passar pelo processo de exocitose, carregando esse material de origem nuclear ou proteica, então, como eu disse anteriormente, lípides, e esse material representativo daquela célula liberar na circulação. Basicamente, a diferença entre exostomas, microvesículos e corpos apoptóticos é o tamanho dessas vesículas, né? E elas funcionam na nossa biologia convencional como mensageiros intracelulares. Então, a comunicação à distância acontece muito, né? Isso aí também é uma ciência que a gente está aprofundando cada vez mais. Então, nós estamos aí num momento da ciência muito estimulante, né? E esses mensageiros, obviamente, né, entre as células normais também produzem exossomos, só que as células tumorais também. E nesse momento, que as células tumorais que são de interesse clínico principal aqui, liberam os exossomos, eles também podem ser pescados e obtidos de líquidos biológicos para serem estudados, né? Então, eles levam DNA, RNA e proteínas, e isso tem um interesse clínico muito grande. Portanto, são também analitos utilizados na biópsia líquida. E, por fim, o DNA circulante tumoral, o ctDNA, que é o mais
eu vou dizer, é o mais pronto, é o que está sendo mais utilizado na clínica hoje em dia pela capacidade tecnológica que a gente tem. ctDNA, então, nada mais é do que um DNA, um dos DNAs, um dos DNA que estão livres na circulação. A gente fala livre, mas na verdade eles aparecem novelados em estonas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, a presença do cfDNA também já é conhecida há muito tempo atrás. Em 1948, Mandel e Meter publicaram, né, em francês, né, eu até tentei pegar esse artigo aqui, mas eles descrevem justamente que há fragmentos de DNA na circulação sanguínea, né? E aí, em 1977, né, foi finalmente detectado o cfDNA em alta concentração com pacientes de câncer. Então, depois desse trabalho de Mandel e Meter, foram analisados, né, pacientes com câncer, nesse trabalho também icônico, mais de 48 anos atrás, quase. E em 1994, né, com o surgimento daquelas técnicas de sequenciamento mais aprofundada, foi possível fazer, de fato, a identificação de um ctDNA, né, com a sequência do gene Ras detectada no plasma. Então, basicamente, foi o primeiro trabalho que mostrou a é, presença de fragmentos de DNA na circulação de origem tumoral, na circulação de pacientes, né? Em 2005, as coisas começaram a avançar muito mais rápido, né? Foi feita a primeira validação para uso clínico do ctDNA. Daí em diante, né, vários estudos mostraram, né, a importância de usar esse DNA como marcador, até que em 2016 foi aprovada pela FDA a primeira aplicação prática de ctDNA na clínica, né, que era um Companion Diagnosis Kit, né, um teste de acompanhamento para pacientes já diagnosticados com câncer de pulmão, que poderiam se beneficiar por terapias-alvos, né, como erlotinib, gefitinib e osimertinib, caso eles tivessem, né, alterações no EGFR. Então, esse kit foi o primeiro autorizado oficialmente pelo FDA para que fosse selecionado pacientes que se beneficiariam com essas terapias, né? Bom, então, apesar de todos esses avanços até agora, nós ainda estamos meio que engateando em relação às propriedades biofísicas do cfDNA. Há um grande gargalo para a gente entender o comportamento de fato dessas moléculas, mas nós avançamos bastante coisa. Por exemplo, nós sabemos que o cfDNA, né, geralmente representa fragmentos de DNA muito curtos, em média 166 pares de base, eles têm uma meia-vida também muito curta, de 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas. Então, eles representam uma fotografia daquele momento do comportamento tumoral, né, no caso do ctDNA. Mas o cfDNA é liberado por células, e todas as células também do nosso organismo, indivíduos saudáveis, também tem cfDNA detectável no plasma, né? Aí, se você tiver uma inflamação ou algum outro acontecimento celular, eventualmente os níveis de cfDNA flutuam na circulação, e tem estudos muito interessantes mostrando isso. Eles são liberados, então, por células apoptóticas, necróticas, sendo que a maioria do cfDNA em indivíduos saudáveis, ele tem origem nas células linfóides e mieloides, né, como era de se esperar. O DNA, então, apesar de ser DNA livre circulante, ele circula enovelado, né, em nucleossomos. Então, o octâmero de Stona, né, carrega esse fragmento pequeno do cfDNA na circulação, e se a gente fizer uma distribuição por tamanho dessas moléculas, a gente vê que o cfDNA ele tem dois picos principais, um aproximadamente 150 pares de base, né, que é mais ou menos, né, uma volta no nucleossomo. E fragmentos de nucleossomos, né, que representam o dobro desse tamanho, são os mais comumente encontrados no sangue. E em relação ao ctDNA, olha como é que é interessante esse tipo de observação biofísica. Estudos recentes de 5, 6 anos para cá estão mostrando que o fragmento de DNA, de ctDNA, quer dizer, os fragmentos de DNA circulante de origem tumoral, eles são, em geral, mais curtos do que o cfDNA de origem não tumoral.
Então, essa observação de que o DNA livre das células tumorais, ele tem algumas nucleotídeos a menos do que o DNA normal, já possibilitou o desenvolvimento de uma nova área de pesquisa, que eu não sei se vocês conhecem, é a fragmentômica. Então, a fragmentômica estuda esses fragmentos de origem tumoral em relação ao ctDNA normal. Então, a gente viu, né, que essas células tumorais, elas têm esse perfil aqui de fragmentos menores, e isso é importantíssimo porque pode, eventualmente, elas diferem, então, por exemplo, tecidos com inflamação, mas podem eventualmente indicar uma assinatura de padrão de fragmentação do cfDNA que pode eventualmente estar associado a tecidos de origem. Alguns papers eu não vou discutir muito, mas eles mostram já que isso tem um impacto muito grande, principalmente no reconhecimento de tumores de origem desconhecida, né, que é raro, mas representa mais ou menos um pouco menos de 5% dos tipos de câncer. Então, essa área de fragmentômica, entendendo a biofísica do cfDNA, está nos permitindo também aprofundar um pouco mais na capacidade prognóstica e diagnóstica. O ctDNA, então, como eu falei brevemente, ele é liberado pelas células tumorais, né, que entram em processo de apoptose. Durante o crescimento tumoral, as células, né, sofrem necrose, apoptose, e esse material, então, ele é liberado na corrente sanguínea, né, também através de exostomas. Então, a meia-vida de 2 horas, os fragmentos mais ou menos 150 ou 200 pares de base, que contém as mutações e alterações de origem do tumor. Por isso, o ctDNA, ele nos traz uma informação muito valiosa sobre o que está acontecendo naquele tumor em tempo real. E por essa razão, o ctDNA hoje, né, a gente consegue identificar através de técnicas de sequenciamento mutações diversas, alterações de número de cópia, fusões gênicas, estados de metilação daquele tumor, e por esse motivo, ele é hoje em dia o padrão mais utilizado dentro da biópsia líquida como analito para ser investigado e está pronto para ser usado, e já está sendo usado em rotina clínica em certos locais, né? Bom, aí como que a gente vai usar essa informação? O que eu vou procurar dentro do sangue, né, pela biópsia líquida? Bom, eu trouxe aqui um estudo, né, do Hospital City of Hope, que tem uma análise, né, existem vários estudos como esse, mas esse é um dos mais recentes, né, onde eles fizeram um mapeamento de 8 tipos de cânceres, ah, as principais mutações desse 8 tipo de câncer, utilizando o tecido tumoral, né? E quando você faz é, essa classificação dos tumores, a gente vê os padrões, né, os genes que estão mais mutados em grupos, em tipos de câncer diferentes. Então, isso permite criar novos marcadores ou painéis gênicos que vão pegar essas mutações mais frequentes em um determinado tipo de tumor. Então, a gente consegue customizar a avaliação das mutações, por exemplo, que a gente vai procurar dentro da biópsia líquida, ah, é, baseada no tipo de tumor que aquele paciente está carregando, né? Então, né, um exemplo clássico seria justamente utilizar esse perfil de painel de mutações, por exemplo, para avaliar a resposta terapêutica e indicação de terapia-alvo em pacientes, por exemplo, que têm um câncer de pulmão específico. Eventualmente, ele tem alguma vulnerabilidade nesse material genético, no qual já tem algum tipo de tratamento, por exemplo, para outro câncer. Então, isso está permitindo a gente fazer a interseção de tratamentos específicos para cânceres que ainda, né, não tinham muitas opções naquele estado genético do paciente. Então, essa é uma das vantagens muito grandes da biópsia líquida, entre várias outras, né? Então, brevemente aqui, ela permite uma avaliação da heterogeneidade tumoral, né? Então, essa heterogeneidade pode ser representante da diversidade intratumoral, né? A gente sabe que o câncer, né, a classificação, a, é, a definição clássica do câncer, né, que é mais de 100 doenças em uma doença só, e isso reflete no perfil
genômico de cada célula. Então, às vezes, você tem, dentro do mesmo câncer, clones diferentes que têm uma assinatura genética diferenciada. E, eventualmente, na biópsia convencional, se você pegar fragmentos que não representam aquela clonicidade, ou seja, você tem a diversidade intratumoral, não vai aparecer nos seus resultados a biópsia líquida. Por outro lado, eu tenho o shedding de todos esses clones e a gente, então, consegue pescar material dessa diversidade intratumoral e intertumoral. Às vezes é, é, você tem fragmentos, câncer diferenciado em cada uma das tumores, né, em locais diferentes e, eventualmente, são clones diferentes também. Então, essa diversidade pode ser obtida. Além disso, né, a biópsia líquida permite múltiplas rebiópsias. O que é isso? Isso interfere na otimização dos custos, né, porque você faz uma linha de tratamento do paciente, hoje em dia, baseado em uma biópsia tecidual. Depois que é removido cirurgicamente, por exemplo, você não tem mais essa informação. E a gente sabe que o câncer evolui, né? Mesmo a pressão clonal do tratamento faz com que, eventualmente, as células ainda presentes ali podem adquirir uma outra assinatura molecular. Então, a biópsia líquida permite o acompanhamento longitudinal, refletindo o estado genético do câncer em tempo real. Então, ela pode ser usada para o diagnóstico ou screening, e aqui eu botei um asterisco, porque esse, na verdade, é o cálice sagrado da biópsia líquida. Todo mundo quer desenvolver um painel que possa ser usado para identificação precoce do câncer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ainda é uma parte que tem muitos desafios, né? Mas ele já pode ser usado, como o exemplo que eu vou citar agora, como perfil molecular prognóstico para detecção de doença residual mínima, que é o que nós estamos fazendo no nosso projeto aqui na UNB, resposta ao tratamento do paciente, né? Se ele está respondendo para um ciclo quimioterápico, um regime quimioterápico específico, antes de que acabe o regime, né? A gente pode monitorar se está tendo uma resposta, pelo menos molecular, e monitorar o nível da evolução clonal. Além disso, né, como eu falei no começo, a biópsia líquida de fácil coleta permite a difusão do atendimento e amplia o alcance do exame. Então, do ponto de vista do SUS, por exemplo, isso é extremamente valioso. Ele pode, eventualmente, ah, possibilitar uma redução, né, dos grandes gargalos que nós temos no SUS, que é o tempo de espera e atendimento. A gente sabe que em alguns locais você tem filas enormes para fazer um exame de imagem, de acompanhamento do paciente. Eventualmente, a biópsia líquida pode entrar nessa seara, classificando os pacientes em riscos e priorizando a entrada desses pacientes em filas e sistemas, né, em sistemas de espera. Né? Então, aquele que tem um ctDNA positivo após uma rodada de quimioterapia ou após a cirurgia, eventualmente poderiam ser priorizados no atendimento, e isso conseguiríamos aí, talvez, otimizar a melhora no atendimento, no acompanhamento desses pacientes, né? Então, dentro do screening, né, dentro dos objetivos, né, mais interessantes aí, é a detecção precoce do câncer, que todo mundo almeja. O grande problema é que ainda há alguns obstáculos, como, por exemplo, a presença de hematopoiese clonal. Esse tópico por si só é uma outra aula, mas, brevemente falando, hematopoiese clonal é um processo natural que acontece durante o envelhecimento, onde os leucócitos adquirem modificações, não necessariamente cancerígenas, que vão levar a uma leucemia, mas que se propagam, né, durante a vida daquele paciente. E também, como é de se esperar, né, durante o início do tumor, ou quando ele está precoce, você tem menos liberação do ctDNA no sangue. Então, essa sensibilidade e especificidade de detecção desses fragmentos, ela obviamente é reduzida. Então, como uma abordagem para melhorar essa deficiência, né, e esses obstáculos, né, as abordagens atuais estão propondo a análise utilizando múltiplos analíticos, né? Então, um dos exemplos que eu estou trazendo aqui é o CancerSeq, que é um produto da Universidade de Johns Hopkins, onde eles usam um painel de ctDNA com 16 genes, né? Então, relativamente pequeno, 61 aplicons, em combinação com 8 marcadores proteicos,
que mostram e aumentam a sensibilidade de diagnóstico de câncer iniciais. Então, essa combinação do ctDNA com marcadores proteicos na circulação, ela está melhorando, ainda não é perfeita, ainda tem outros desafios, mas ela já ajuda a ter um produto um pouco mais sensível, né? O Câncer-Seq, por exemplo, né, ele é muito bom, ele foi mostrado que ele tem uma alta sensibilidade de detecção, por exemplo, em pacientes assintomáticos estadio 3 e 4, tá? Mesmo pacientes com metástase, às vezes eles são assintomáticos. Então, o câncer pode ser uma doença silenciosa e a pessoa só vai sentir sintoma quando ele já está bem difundido, tá? Então, produtos como o Câncer-Seq funcionam melhor nesses pacientes de estadios maiores, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê câncer de ovário, câncer de pulmão, estômago, você tem uma sensibilidade melhor de detecção. Câncer de mama, por exemplo, esse produto não funcionou muito bem, com uma taxa de detecção de prevenção, de detecção precoce aí menos de 30%, né? Isso a gente está aprendendo também que quanto mais, né, isso é muito curioso, e quanto mais agressivo for o câncer, né, que tem quanto maior a taxa de mortalidade desses cânceres, por exemplo, câncer gástrico, hepato biliar, pulmão e pâncreas, a gente tem uma maior presença da liberação de ctDNA em qualquer estágio da doença, em comparação com tumores com baixa mortalidade, como tumor de tireoide, próstata, ou próprio tumor de mama, né? Então, ainda é uma procura por esse cálice sagrado que deve levar alguns anos até a gente ter produtos extremamente eficientes. Outro objetivo da biópsia líquida é a estimativa do relapso e progressão metastática, então uma informação prognóstica, também muito útil no monitoramento da doença residual mínima. O paciente, eventualmente, clinicamente, ele não tem sintomas, então, a princípio, ele está curado, mas se ele tiver doença subclínica, do ponto de vista molecular, né, isso a biópsia líquida pode ajudar a identificar. Também é importante na estratificação e monitoramento terapêutico em tempo real, identificação de alvos, né, para mecanismos de resistência e até mesmo para aumentar o nosso conhecimento, o nosso entendimento da biologia da evolução cancerígena e metastática. Bom, então, conceitualizando biópsia líquida, eu vou falar brevemente aqui, né, para não delongar muito, um breve workflow de como a gente obtém hoje em dia o ctDNA passivo para usar no mundo real. E aí eu vou citar um exemplo que a gente está utilizando aqui na UNB. Então, basicamente, nós temos que fazer três escolhas. A primeira, a escolha do método que a gente vai utilizar para obter o cfDNA, né, o DNA total, e isso parte de métodos, né, que usam beads magnéticas ou coluna de filtração, então métodos de extração e obtenção do cfDNA. Em seguida, a escolha do método de detecção das mutações, ou SNVs, ou hotspots que a gente quer avaliar. Então, existem métodos de sequenciamento de nova geração para para painéis mais abrangentes ou, eventualmente, utilizando o PCR digital, né, que tem uma qualidade muito maior do que o PCR em tempo real, entretanto, ele é limitado no número de marcadores que a gente pode acompanhar. E a escolha do método de análise de dados. Então, em relação à NGS, várias empresas já têm produtos, né, que podem ser usados a título de pesquisa, mas que também já estão começando a entrar na clínica. Por exemplo, a Thermo Fisher tem um Combined System, que é o que a gente usa, que eu vou explicar para vocês, que a GEM tem alguns painéis, né, que são utilizados no sistema da Illumina, a Asher Diagnostics, a Roche e várias outras empresas têm soluções para esse acompanhamento de biópsia líquida por NGS. Então, basicamente, o workflow, no nosso caso aqui, é a isolação, o isolamento do cfDNA a partir de amostras, né, de líquido biológico, sangue principalmente, plasma, cfDNA, depois a construção de bibliotecas que levam as mutações, né, do painel genético que a gente quer avaliar. O NGS, então, é utilizado, né, para fazer emulsão dos amplicons de PCR de cada hotspot, de cada SNV ou de cada CNV que a gente quer avaliar, e é feita uma análise de dados com os softwares disponíveis ou utilizando a bioinformática nua e crua, que aí é outra história.
Então, o método de obtenção do cfDNA, né, como eu falei, vários kits diferentes, a Thermo Fisher tem o MagMax, né, que isola ou só o DNA ou o DNA e RNA, que a gente também tem várias soluções, Covares, Promega, Roche e outras empresas que trazem essa solução. Aqui, uma das que eu tive melhor experiência, eu vou mostrar para vocês por quê, que é aquela utilizando esferas magnéticas, né? A esfera magnética, o workflow brevemente aqui, né, consiste na obtenção do plasma, então a gente elimina as células por centrifugação, fica só com o material em circulação, então digere as estonas através de proteinase K, utiliza beads com coating magnético, coating, nanocoating diverso, que capturam o DNA nessa amostra, então o DNA é capturado, são feitas lavagens e ele é eluído de uma forma pura para que a gente possa sequenciar, né? Então, fazendo o perfil de distribuição, a gente vê o que é esperado, né, desse DNA, mas às vezes você vê padrões onde você tem múltiplos DNA ali de tamanhos variados. Então, o que está acontecendo nesse caso? Por que eu tenho DNA grande? Geralmente, e aí, outra característica muito importante de quem trabalha e vai trabalhar com biópsia líquida é a qualidade do material, ou seja, a etapa pré-analítica de obtenção desse material. Se você estiver, por exemplo, analisando de sangue hemolizado, você vai ter muito material de origem leucocitária que tem o DNA genômico, então você vai ter fragmentos muito grandes. Quanto mais contaminada a sua amostra com DNA não tumoral, menor a taxa de detecção encontrada. Então, é muito importante desenvolver parâmetros pré-analíticos, né? Escolha do tubo para coleta, procedimento de obtenção do plasma, o próprio armazenamento do cfDNA, né? Os métodos de extração. E um estudo que a gente publicou em 2020, bastante citado, né? Por que, por exemplo, o plasma ou o soro obtidos, né, de formas diferentes do sangue, ele tem uma diferença, se há diferença para usar como para biópsia líquida, né? Essa é uma pergunta importante, porque muitos bancos, biobancos ou bancos de tumores, para estudos retrospectivos, por exemplo, coletaram soro de paciente e não plasma. Então, a gente tem bancos riquíssimos, por exemplo, na Inglaterra, no próprio Japão, que tem muito bem documentado material de origem tumoral, mas e plasma desses pacientes, desculpa, soro desses pacientes. Então, eles armazenaram o soro e não o plasma. Nesse estudo que a gente fez, nós mostramos, né, que os fragmentos cfDNA, eles têm uma assinatura diferente, né? A gente tem aqui o perfil esperado do cfDNA no plasma, enquanto no soro você também tem esse cfDNA, mas você tem contaminação com DNA genômico maior pelo processo de coagulação do sangue para obter o soro, né? Então, isso realmente suja, vamos dizer assim, um pouco o DNA que está presente ali naquela sua amostra, né? Então, isso acontece também em pacientes com câncer, né? O soro de mesmo paciente ou plasma obtido, você tem assinaturas diferentes, né? E quando você faz a sobreposição, a gente vê que aquele material de origem do soro não é o melhor material para ser trabalhado em biópsia líquida, né? Então, a gente fez aí, não vou tomar muito mais tempo, mas comparamos, por exemplo, o número de reads no sequenciamento desse material de soro ou plasma, a gente viu que no caso do reads, os dois são sequenciados normalmente. Então, o problema não é a cobertura, o problema é a distribuição dos amplicons de um painel específico. Então, eu quero pegar múltiplas mutações, eu tenho amplicons diferentes para cada uma, e a gente está vendo que no soro você tem uma variação de amplicons completamente diferente, né? Você tem amplicons que podem consumir mais um ensaio e aqueles que podem dar um resultado falso negativo, ou seja, você tem a mutação presente, mas por essa variação no MDP, que é o Median Absolute Pairwise Difference, a gente perde alguns amplicons e torna a qualidade da análise um pouco mais específica. Outros parâmetros, como Median Molecular Depth, Molecular Tag, não tem tanta diferença, mas quando a gente vai comparar a identificação das mutações no plasma ou no soro, a gente vê que a detecção das mutações do plasma é muito maior do que aquela no soro sozinho. Então, como conclusão, o plasma hoje em dia é o material principal utilizado, né, de flebotomia para
aplicações na biópsia clínica. Isso já está difundido em todos os centros que utilizam, né, a biópsia líquida para ctDNA. Como que a gente obtém, então, né, só para concluir aqui, do sangue total, uma centrifugação simples, a gente remove a camada leucocitária, que pode ser até utilizada para comparar aquela questão da hematopoiese clonal que eu mencionei. O plasma, então, purificado, ele é obtido, centrifugado, remove-se debris, e aí começa a extração, nesse caso aqui, com bid magnética, e a gente vê a qualidade do cfDNA obtido para ser aplicado nas análises downstream, que é o sequenciamento ou PCR digital. Ótimo, mas o que eu faço, então, depois que eu peguei esse cfDNA? Ou seja, a pergunta é, como aplicar a biópsia líquida na clínica? E aí, então, eu vou entrar na segunda etapa, que mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui na Universidade de Brasília, utilizando o ctDNA como um biomarcador para pacientes com câncer coloretal e como isso funciona de fato no mundo real. Então, para descrever, né, sucintamente o que é o câncer coloretal, um estudo do INCA, né, de estimativa publicado em 2023, para cada triênio de 2023 até 2025, mostra que o câncer coloretal é o segundo mais incidente entre homens e entre mulheres. E tem uma estimativa de mais de 20 mil casos por ano de novos pacientes, homens e mulheres, são 40 mil, por ano, que estão entrando no nosso sistema de saúde, né, estão sendo detectados e, obviamente, sobrecarregando, né, a atenção, precisam de atenção. Então, quer dizer, é o segundo câncer que mais incidente e o terceiro que mais mata, né? A gente vê aqui, então, que o manejo hoje em dia do paciente com câncer coloretal, basicamente, é a cirurgia com intenção curativa. 2/3 desses, né, são submetidos à cirurgia e 30%, 50% apresentam recidiva em 2 anos. Ou seja, os pacientes são submetidos a essa cirurgia, mas quase metade, dependendo do caso, pode recidivar. E a gente vê que pacientes, principalmente estadio 2, um pouco mais iniciais, cerca de 80% deles são curados só com a cirurgia. Ou seja, não necessitariam, por exemplo, de uma quimioterapia adjuvante, né, levando gastos para o sistema público e levando também, né, introduzindo efeitos colaterais no paciente, porque efetivamente eles estão curados. E cerca de 50% estadio 3 também são curados pela cirurgia. O grande problema, e aí entra a nossa pergunta principal, é que depois da cirurgia desses pacientes, não temos como determinar quais pacientes estão nos 80% curados, quais estão nos 20% que vão recidivar posteriormente. Do ponto de vista clínico e até de imagem nos segmentos, às vezes o paciente não tem um tumor detectável. Entretanto, ele pode ter a doença subclínica, tá? Do ponto de vista molecular, determinada por acompanhamento da biópsia líquida. Então, o que acontece hoje em dia é que as decisões de quimioterapia adjuvante, que é aquela que é dada depois da cirurgia, de forma conservadora, a maioria dos oncologistas, nos protocolos atuais, mesmo com o paciente estando curado, só que a gente não vai saber, eles são submetidos a quimioterapias adjuvantes. Então, isso leva o desconforto, né, dos efeitos colaterais, né, o tempo fora do trabalho, etc., etc., e um custo para a saúde pública. Então, nós estamos dentro, né, com esse problema em mente, no nosso laboratório, desenvolvendo uma metodologia que a gente chama o teste TEFAN, que é baseado na análise ctDNA para identificação e monitoramento de recidivas em pacientes. Basicamente, a nossa tecnologia ela consiste na análise da frequência alélica total das mutações encontradas mais predominantes no câncer coloretal. Então, nós validamos essas principais mutações com análise em sílico e também são as que são mais descritas, né, na literatura hoje em dia. Nós estamos, então, desenvolvendo essa análise em pacientes com estádio 2 e 3, né? Então não entra paciente metastático, que aí é outra liga de atuação. Nesse estádio 2 e 3, a gente está fazendo uma análise molecular, radiológica e clínica completa. Então, um breve corte aqui do projeto
é que o paciente, ao diagnóstico, quando é feita a tomografia diagnóstica, a gente faz a punção, então obtém a primeira amostra, que a gente chama de BXL1, o paciente então é submetido, então nesse momento o paciente não, ele é virgem de tratamento, então não recebeu nenhuma intervenção, nem neoadjuvante e nenhuma intervenção ainda. Ele é então encaminhado para quimiorrádio ou para cirurgia, e um mês depois, né, no primeiro segmento, a gente pega a segunda amostra. Então, o corte que eu quero apresentar para vocês aqui é basicamente com essa estratégia. Como que a gente faz, então, de forma efetiva no dia a dia para ter essa resposta? Então, a gente obtém esse BXL1, essas biópsias retiradas nesses momentos que eu falei para vocês, isolamos o ctDNA através de kits específicos, medimos a qualidade, então fazemos o QC de distribuição, a gente vê aqui, por exemplo, que não tem aquelas presença de DNA genômico, isso é um QC muito importante na análise. Construímos, então, a biblioteca que é focada nessas mutações, né, cerca de 250 hotspots distribuídos em alguns amplicons, no teste TFAM. Fazemos, então, o QC da biblioteca formada, então temos que ter certeza que a gente tem um rendimento muito bom dessas bibliotecas. Sequenciamos, então, utilizando, nesse caso, a plataforma do Ion Chef, que é o da Thermo Fisher, feita a análise de sequenciamento numa profundidade do nosso teste de 50 a 100 mil vezes, então, extremamente profundo. Essa profundidade molecular essa profundidade de sequenciamento permite uma profundidade de 3.000 a 6.000 vezes por amplicon. Isso faz com que o teste TFAM tenha uma cuidade superior a 0,1%, ou seja, na pior das hipóteses, a gente consegue detectar um fragmento de origem tumoral em meio de 1.000 fragmentos do cfDNA não tumoral. Bom, então, o primeiro objetivo, o primeiro corte do estudo, obviamente, é validar, né, a sensibilidade do nosso método. Então, para isso, a gente compara, a gente faz uma análise bem compreensiva da peça tumoral, né, então, o perfil molecular da peça tumoral e compara, né, com o perfil presente no DNA circulante desses pacientes. E dessa forma a gente estabelece, então, a acessibilidade e especificidade do método, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas vou fazer um parênteses aqui, um desdobramento do estudo, que foi um estudo inédito na literatura, que mostra, a gente resolveu, durante o procedimento cirúrgico, estudar como que o cfDNA está se comportando ali. Como eu disse para vocês, o nosso conhecimento da biofísica do cfDNA é muito limitado ainda, então não tem informação de como o cfDNA se comportaria no procedimento cirúrgico. Então, de maneira inédita, a gente pegou fragmentos, amostras do DNA circulante pré-cirúrgica, imediatamente antes da cirurgia, pegamos um fragmento durante a cirurgia e um imediatamente após a cirurgia, para entender a dinâmica do cfDNA intracirúrgico. Então, nós usamos um N de 30 pacientes, né, nessas características, publicamos recentemente, no começo do ano, os nossos achados, né? Então, a gente viu que, por exemplo, a liberação do cfDNA aumenta durante o procedimento cirúrgico e após a cirurgia. Isso era um pouco esperado, porque durante a cirurgia você tem a manipulação do tecido, consequentemente, pode incentivar a liberação de materiais, né, na corrente sanguínea. E foi o que a gente confirmou. Mas muito interessante, nós vimos que a liberação do cfDNA durante a cirurgia, ela correlaciona com fatores clínicos, como idade, presença de comorbidade, nível de estresse, estadiamento cirurgião, e mais interessante ainda, a concentração do cfDNA, ela varia de acordo com o tempo de cirurgia e parâmetros de gravidade da doença. Então, nós abrimos a porta para explorar o cfDNA como um potencial marcador de qualidade cirúrgica. Esse paper, então, publicado recentemente, já tem algumas citações e a gente espera que possa abrir uma discussão importante nessa área cirúrgica. E aí, continuando, né, outro corte do estudo, e aí envolve, talvez, o que é interesse maior da plateia aqui, a nossa intenção de fazer uma correlação da biópsia líquida com a radiologia. Então, a ideia inicial era quantificar o ctDNA, né, do plasma. Então, a gente quantifica através de uma métrica chamada frequência alélica. Então, a gente
mede a quantidade de mutações, né? Então, a frequência dessas mutações nos alelos que estão em circulação no plasma. Então, a gente tem uma métrica matemática. E a correlação com a avaliação da carga tumoral por imagem CT era o nosso objetivo inicial. Só que aí eu entrei numa seara que eu vi que as avaliações por exame de imagem, né, ou as que são utilizadas na clínicas, né, ela tem uma importância muito grande, mas um nível de informação ainda um pouco limitado. Nós entendemos que, através da radiômica, a gente consegue, eventualmente, obter informações em escalas numéricas e matemáticas muito mais profundas do que, né, saber se tem ou não tem o tumor e o tamanho dele. Então, a gente vai muito além dessas métricas convencionais e numa tentativa, então, outro desdobramento do estudo, de entender essas features radiômicas e fazer uma escala comparativa com o que a gente está observando no sangue do paciente em tempo real, do ponto de vista genético. Bom, então, brevemente, né, o que é a radiômica? Eu assisti algumas palestras aí, né, uma das questões foi o medo de utilização da inteligência artificial na medicina nuclear, mas a radiômica basicamente é isso, né, como definida aqui nesse paper da Clinical Oncology. A radiômica é uma ponte que então liga, né, o diagnóstico de imagem médica com a medicina personalizada. Sendo mais pragmático, a definição mesmo da radiômica é que é uma abordagem que utiliza algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, para extrair grande número de características matemáticas quantitativas das imagens radiológicas. E entre essas características quantitativas estão informações sobre a textura do tumor, forma, intensidade aí no aspecto de cor, né, o nível, a intensidade da cor cinza, e padrões não visíveis a olho nu. Então, ela tenta explorar, adquirir mais informações da imagem diagnóstica radiológica, permitindo, então, a identificação de novos biomarcadores úteis para o diagnóstico, prognóstico e personalização do tratamento. Como funciona, então, de forma prática a radiômica? Basicamente, a gente pode adotar 5 etapas. A primeira, claro, é a aquisição da imagem, então pode ser uma imagem radiológica de tomografia, ressonância, PET. Essa imagem, então, ela passa por um processo de segmentação, que é a obtenção de valores tridimensionais do volume da área de interesse, então, da lesão que a gente quer avaliar. Uma vez feita essa segmentação, e por essas características de VOI, nós temos, então, a extração das features, que é a extração de características que são medidas quantitativas dessa imagem que foi gerada pela segmentação. Em seguida, a gente faz a modelagem, tá? Seleção das features iniciais para responder uma pergunta que a gente tenha. Então, eu quero saber, por exemplo, quais pacientes têm uma radiômica, ou quais informações que eu tiro daquele paciente que tem. Geralmente são informações dicotomizadas, tá? Sim ou não, ou, né, com um valor mediano, né? Então, por exemplo, quais pacientes que têm uma frequência alélica total de mutações, essa é a pergunta do nosso estudo, no sangue, acima de 5% ou abaixo de 5%, e aí a gente consegue dicotomizar essas análises e colocar modelagem, né, por algoritmo de machine learning que podem identificar esses padrões que representam o comportamento genético que a gente quer avaliar. E aí, nós casamos isso, né, com a interpretação clínica, com o dado clínico do paciente e, obviamente, com o objetivo final de melhorar e aprimorar e apoiar decisões médicas, né, obtendo mais informações, então, da imagem radiológica. Então, a nossa estratégia aqui, a nossa estratégia do nosso estudo é comparar o teste TEFAM de biópsia líquida com essas características radiômicas. Então, a primeira etapa é obter o perfil do cfDNA e as mutações presentes, né, quantificadas por frequência alélica nesse painel. Em seguida, os mesmos pacientes onde obtivemos a biópsia líquida, eles têm a imagem adquirida e segmentada, né, através de técnicas, por exemplo, o ITQ-SNAP, que possibilita, então,
a identificação do VOI. O VOI é o volume de interesse, né? É uma matriz de números, né, em três dimensões, das quais diferentes parâmetros podem ser calculados, né? Então, vai além do simples tamanho da amostra, né? Esses parâmetros que são, na verdade, as características radiômetras que a gente pode extrair. Então, a extração de características como, por exemplo, o formato do tumor, características de textura daquele VOI, né, tridimensional, características estatísticas levando em consideração a tonalidade, níveis de cinza da imagem, né, e, finalmente, o Python wavelets, né, que são funções matemáticas que decompõem sinais diferentes escalas de frequência. Então, nós conseguimos aplicar algoritmos, né, de machine learning para analisar essas diferentes características de frequência que estão naquela amostra extraída. Bom, e aí vem a seleção das features. A seleção da feature acontece com a sua pergunta. Eu quero ver se o meu paciente, que esse grupo de pacientes tem, como eu disse, né, a presença, no caso do teste Tefan, nós vamos dicotomizar o valor e ver se ele tem os pacientes que têm o ctDNA positivo têm uma característica radiômica própria para que sejam identificados já no exame de imagem antes da gente fazer a biópsia líquida. Ou o reverso, na biópsia líquida a gente já imagina como seria esse paciente do ponto de vista radiômica e, eventualmente, se ele vai recidivar, enfim, se ele tem um risco de recidiva ou não. Então, finalmente, a gente faz essa análise comparativa das características radiômicas com os dados clínicos do paciente e as mutações, né, encontradas, que é a nossa pergunta, mas podem ser perguntas, por exemplo, mutação no tecido, a gente vai chegar lá também, mas mutação que não está só no CF, mas também no tecido tumoral, e aí classificar os pacientes pela análise das características radiômicas naqueles que têm uma perspectiva de risco maior ou risco menor de recidiva. Então, a radiômica nos ajuda a fazer esse tipo de classificação. E aqui, para concluir, eu estou colocando um estudo, né, de um paciente, um exemplo, né, da nossa coorte, o paciente com câncer de colo, né, aqui a remoção do tumor da peça, obviamente ele é comprovado por microscopia, então esse paciente, antes da cirurgia, é feita a análise do VOI, né, a volumetria por segmentação dos três planos com contraste, né, na tomografia, então a gente obtém o VOI final da peça tumoral. A partir daí, então, utilizando PyRadiomics, né, nós conseguimos, né, eu falo nós, mas quem está executando isso aqui é a equipe de engenharia que faz parte do nosso estudo, né, que utiliza essas ferramentas para extrair features gerais, e aí sim a gente faz a nossa pergunta, e a partir dessa pergunta, então, selecionamos aquelas features específicas que a gente quer avaliar. Então, um breve histórico do que a gente está fazendo. Nós temos hoje 50 pacientes já avaliados. Desses 50 pacientes, 41 têm TCs viáveis, onde a gente extraiu 107 features total. E dentro da nossa pergunta, nós chegamos aí a 14 features iniciais, com um potencial enorme de dicotomização desses grupos em relação a risco de recidiva. Claro, a gente quer chegar a features menores ainda, né? De forma que a gente tenha do ponto de vista radiômico, características muito mais específicas ainda do que essas 14 features para poder classificar esses pacientes futuros. Então, é um estudo que está em andamento, tá? Esse aqui é o corte final, mas, obviamente, a gente vai incluir mais casos e, eventualmente, melhorar ou otimizar ainda essas features que foram selecionados em relação ao teste de cfDNA que a gente está utilizando. E, finalmente, para terminar, né, um dos cortes importantes é a análise do perfil genômico global dos pacientes do estudo. Então, a gente faz a coleta do fragmento tumoral, a peça é retirada pós-cirúrgica, a gente coleta 5 fragmentos diferentes. Os dois principais são o centro da lesão, né, que é congelado imediatamente, então flash frozen, dentro do centro cirúrgico, com nitrogênio líquido, então a gente tem a amostra em altíssima qualidade, é congelar também, né, o espelho dessa amostra,
a gente pega o fragmento randômico do tumor e um fragmento de borda da lesão e um tecido normal para estudo futuro de comparação. É, esse centro da lesão, então, ele é confirmado, né, a celularidade por quantificação patológica convencional e a outra metade a gente extrai DNA e RNA de altíssima qualidade para, então, utilizar painéis, esse caso aqui um painel comercial, que abrange 517 genes, né, entre, basicamente, virtualmente quase todos os oncogenes e supressores tumorais conhecidos, né, e algumas cositas más, e a gente utiliza esse material de origem tumoral, então, para estudar alterações genômicas, como os SNVs, né, as mutações de fato, indels que estão ocorrendo ali, classificação por CNVs, os números de cópias presentes naquele tumor, fusões que eventualmente ocorreram e determinar a assinatura genômica da peça tumoral, tá? Então, a gente avalia o HRD, que é a deficiência de recombinação homóloga, temos a carga mutacional do tumor, essa é outra informação muito interessante para ser associada com a radiômica, tá? Como eu expliquei para vocês anteriormente, e analisamos uma coisa que é muito importante recentemente, que é a estabilidade microsatélite, né? Nós sabemos que alguns casos de câncer, inclusive avançado, pacientes que têm MSI high, eles são o grupo que responde bem a imunoterapias, tá? Que dos 5 anos para cá é uma forma de tratamento muito eficiente em tumores avançados, onde já não tinha muito esperança, tá? Então, pacientes com MSI high têm essa possibilidade de se beneficiar. Então, a gente faz essa análise do tumor geral. Então, vou finalizar agora sim, tá? Com um caso de uma paciente da nossa coorte, uma mulher jovem, 44 anos, tumor de reto médio, 5,5 centímetros, estadio já avançado, estadio T3. Foi coletada, então, a biópsia líquida dessa paciente antes dela receber qualquer tratamento. Nós, então, a paciente, então, foi submetida a tratamento de neoadjuvância, que é a quimioterapia que é dada antes da ressecção cirúrgica, né, para melhorar o aspecto e a possibilidade de sucesso cirúrgico. Durante a cirurgia, então, foi feita a ressecção, né? Essa ressecção, como eu mostrei para vocês, teve um corte espelhado, metade dessa amostra, então, foi para avaliação histopatológica convencional, muito importante também para a gente definir a celularidade, quer dizer, a quantidade de tumor presente naquela amostra, que é uma estimativa importantíssima para o cálculo da frequência molecular. Tá? Então, para a gente gerar aquele número de frequência molecular e comparar com radiômica, por exemplo, a gente tem que ter isso bem avaliado e a celularidade é uma característica importante. A outra peça, então, o espelho dessa peça, então, foi utilizado para obter um material genético e o perfil molecular foi analisado dessa paciente. Finalmente, depois da terapia adjuvante, a paciente, então, foi submetida à coleta da segunda biópsia que avaliar o sucesso ou não da terapia que foi oferecida para a paciente. Então, aqui como resumo, nós identificamos que essa paciente tem um tumor mutation burden relativamente baixo, mas identificamos mutações icônicas, como P53 e APC, que são mutações drivers do câncer de cólon, tá? E essas mutações, inclusive, posteriormente, vou mostrar para vocês, estavam presentes no sangue da paciente. Então, era o ctDNA que a gente utilizou para mapear essa paciente. Ela teve um score de estabilidade microsatélite baixa, uma estabilidade genômica também baixa, menos de 10 megabases, né, do genoma. Entretanto, muito interessante esse caso, porque a paciente tinha, surpreendentemente, uma altíssima porcentagem de perda heterozigótica, né, no tumor dela. Então, a gente vê aqui que genes importantes, isso é raro, né, pouquíssimos estudos mostraram uma relação do BRCA1 com câncer de cólon, e essa paciente tem um LOH, né, que leva à perda funcional desse gene. A gente vê aqui na análise genômica, que, por exemplo, cromossomo 4, 8, 1, 14 e principalmente o 17, a gente tem uma deficiência de perda de heterozigosidade muito grande. Entre esses genes, vários que estão envolvidos no reparo do DNA, como o RAD51
E, consequentemente, a paciente, então, tem uma altíssima taxa de HVR, que é o deficiência de recombinação homóloga. Tá? Então, é um caso que não é muito comum, né, em pacientes de reto, a gente vai descrever ele, e, a partir dessa informação, então, a gente continuou o segmento por biópsia líquida dessa paciente. E aqui a gente vê o histórico, basicamente o histórico da paciente. Aqui nós temos a frequência alélica do mutante que nós identificamos pelo nosso teste Tefan. Então, a amostra BXL1 naive, né, antes virgem de tratamento, nós identificamos essas mutações no P53 que estão presentes também no tumor de origem. Então, é uma técnica tissue informed. A gente está baseando no tumor e identificando essa mutação, confirmando a acuidade do nosso teste. A paciente, então, foi submetida à quimioterapia neoadjuvante, radioquímico, com capacetabina, fez os ciclos que deveria ter sido feita e foi submetida, então, à cirurgia, né, para remoção do tumor, no final de 2023, ok? E essa, como é de rotina clínica, a paciente foi, então, submetida à quimioterapia adjuvante com oxaliplatina. Então, 6 sessões de quimioterapia foram oferecidas, a paciente, então, se estabilizou e depois, no final da quimioterapia, a gente fez a biópsia líquida de acompanhamento. E nós vemos aqui um caso de sucesso da nossa abordagem feita no hospital, abordagem de tratamento. Do ctDNA que estava na circulação, todos eles estão limpos. Então, a gente tem o ctDNA negativo após a intervenção cirúrgica. Isso aconteceu mais ou menos ao final do tratamento, em julho do ano passado. Então, tem aí alguns meses, né, até agora. Depois da cirurgia, temos aí 13 meses, né? E a paciente segue em ótimo estado de saúde, sem a recidiva tumoral, né? Que pode ser esperada dentro do período de 2 anos, mas nesse primeiro ano ela já tem uma resposta clínica e subclínica extremamente boa, considerando que era um estadio 3 com todas aquelas alterações genômicas que eu descrevi para vocês. Então, o nosso teste conseguiu entender e mostrar o sucesso terapêutico do ponto de vista molecular dessa paciente. Bom, então, para finalizar, eu mostro aqui um pouco do que tem no nosso laboratório, né, de patologia molecular do câncer aqui da UNB, os aparelhos, os equipamentos que a gente utiliza para fazer esse estudo de biópsia líquida, né, dentro do projeto Genoma Humano, e aproveito para fazer uma propaganda aqui, tá, que eu estou com o microfone. Ah, Estamos abertos, né, com recrutamento recrutamento de potenciais mestrandos e doutorandos que têm interesse nesse tema, tá, de biópsia líquida. Entre em contato no meu e-mail, por gentileza. Então, para concluir, eu acho que eu já cheguei no meu tempo aqui, uma palestra de 1h30 que a Camila me deu e o Sérgio. A análise molecular do câncer é fundamental para otimizar o tratamento oncológico, então isso ficou muito claro, né, da importância dessa análise genômica. Novos métodos, como o NGS, PCR digital, então, estão tendo grande impacto como ferramentas clínicas, e a biópsia líquida representa o estado da arte da genética molecular e já está revolucionando a prática clínica no atendimento oncológico, tanto para validar, né, procedimentos oncológicos e cirúrgicos, como eu coloquei aí, como também para acompanhar o paciente longitudinalmente. E, por fim, a radiômica, como apresentado, é uma ferramenta promissora, ainda alguns gargalos, né? Mas para aprimorar o diagnóstico de imagem, então, ir além do que está oferecendo a medicina nuclear hoje, diagnóstica, e impulsionar um pouco a medicina de precisão. Então, termino aqui agradecendo a toda a equipe do nosso projeto aqui na Universidade de Brasília, né, a equipe de coloproctologia, a equipe toda do nosso laboratório, né, todos os envolvidos nesse estudo, a equipe administrativa do nosso hospital universitário, né, que é da EBSER hoje em dia, equipe de radiologia, né, a Maíra Lara, o professor João, o professor Tony, que são a nossa peça fundamental na aplicação da inteligência artificial e as técnicas de machine learning para extrair as features radiômicas, e a equipe de epidemiologia que está mostrando o custo-efetividade do nosso approach
de biópsia líquida, eventualmente, a ser aplicado no SUS. Então, de novo, agradeço ao DECIT, Genomas Brasil, por financiar a nossa pesquisa, e, mais uma vez, estou aí recrutando mestrados e doutorados, quem quiser vir para Brasília, o clima aqui é ótimo, tá? Não é muito quente, igual no Rio, ou em São Paulo, o trânsito é muito bom também, por enquanto, tá? E é uma cidade excelente, quem não conhece, venha me visitar, entre em contato. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Passa a palavra aí para a Camila e estou aberto à discussão, né? Se tiverem dúvidas, não sei como é que está o tempo, mesmo que não tenham perguntas agora, eu me torno, já me coloco à disposição para discussões posteriores. Muito obrigado. Bom, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Vou chamar a doutora Marina Bicalho. Doutora Marina Bicalho é farmacêutica pela UFMG, com mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia da Radiação pela CENEM, especialista em radiofarmácia pela SBRAF, tecnologista plena do CDTN em Belo Horizonte desde 2010 e atualmente é coordenadora da Garantia da Qualidade da Unidade de Pesquisa e Produção de Radiofármacos do CDTN. Ela também é professora no programa de pós-graduação do CDTN, com projetos de pesquisa na linha de ensaios pré-clínicos com radiofármacos PET. Conheci Marina em 2016, quando eu fui da banca dela de doutorado, e aí desde então a gente ficou amigo e começou a começar a fazer alguma coisa junto, né? A gente conseguiu fazer alguma coisa, mas vocês estão vendo, né, que não é muito fácil fazer, né, as colaborações, mas a gente um dia consegue fazer alguma coisa a mais. Obrigado, Marina. Força Jovem da Medicina Nuclear, né, sede há algum tempo. Agradeço muito o convite, parabéns pelo evento, tá incrível, né? Tive a oportunidade de participar aí um pouquinho ao longo dos dias e espero que vocês gostem do tema que eu vou trazer aqui. Bom, eu sou a Marina, como o Sérgio falou, né? Sou farmacêutica. Como a gente diz, a gente tem uma paixão pela área nuclear, pela radiofarmácia, pela medicina nuclear. E hoje vou falar para vocês um pouco dos desafios na implementação e registro de um radiofármaco no Brasil. Trago aqui um pouco da minha experiência. Eu tive oportunidade de participar de várias etapas nesse sentido, né, junto do CDTN. O CDTN é um órgão da CENEM, que está aqui em Belo Horizonte. E acho que tem um pouco para dizer sobre isso. E o que é importante nesse sentido? A gente está aí há alguns dias falando sobre pesquisa, desenvolvimento, e aonde a gente quer chegar com a nossa pesquisa? A gente quer transformar isso em inovação disponível para a sociedade, e o registro é o marco final dessa caminhada, né? E eu acho que vou trazer um pouco da importância disso para vocês hoje. Bom, vou falar sobre o histórico no Brasil, só sobre o tema registro, fundamentos regulatórios, o status atual, a experiência do CDTN e os desafios, e algumas considerações finais. Bom, pessoal, tudo começa em 2009, muito recente, quando a Anvisa publica a RDC 64 de 2009 sobre registro de radiofármacos. E qual era o status da produção de radiofármacos no Brasil nesse momento? Só uns tópicos aqui para não esquecer. Então, a gente tinha o IPEM, né, em São Paulo, com a maior produção de radiofármacos aí do Brasil, produzindo iodo desde 1960, o FDG desde 1997. Então, só dois exemplos para a gente ter noção há quanto tempo isso vinha sendo feito, já com os radiofármacos de Tecnes também há muito tempo, e aí somando mais de 30 radiofármacos, isso em 2009. A gente tinha o IEM, com um papel muito importante na produção do iodo também há muitos anos, e se preparando para a produção do FDG. O CDTN tinha acabado de começar a produção do FDG em 2008, numa instalação totalmente GMP, então já com conceitos novos de boas práticas de fabricação.
e o CRCN do Nordeste se preparava para a produção do FDG. E, além disso, tinha algumas empresas privadas se estruturando para entrar nesse mercado de radiofármacos, já que em 2006 a gente teve a quebra do monopólio com essa emenda constitucional aí. Bom, então, nesse cenário, a Anvisa publica, então, a RDC 64 e também a 63, que era relativa às boas práticas de fabricação de radiofármacos. E essa resolução, então, ela começa a mudar toda uma cultura de algum trabalho que vinha sendo feito há anos. Então, a gente tem essa resolução de 2009, que deu 2 prazos para os produtores se adequarem, tanto às boas práticas quanto ao registro. Então, em 2011, a gente teria que ter concluído BPF e registro dos radiofármacos que estavam aí atualmente, naquele momento, sendo produzidos. O que aconteceu é que não foi suficiente esse prazo, e a CENEM e a Anvisa ela interagiam nesse sentido para poder acompanhar a evolução aí, né, dessas adequações às novas resoluções. Então, em 2011, a Anvisa publica uma nova resolução que prorroga esse prazo. Então, a gente ganha mais 3 anos para se adequar aí ao registro e 2 anos às boas práticas. Feito, então, cumprido esses novos prazos, em 2014, ainda precisava de mais um tempinho, então a Anvisa ainda deu mais aí 180 dias para que a gente pudesse se adequar e submeter o registro. Alguns processos já estavam sendo protocolados, mas muito poucos processos chegaram na Anvisa, então havia uma preocupação de interrupção no fornecimento de radiofármacos nacional. Então a Anvisa entendia também, né, a importância desse cuidado aí. Então, foi quando, em 2015, finalmente, né, vencido esse prazo, a gente teve os primeiros registros. O primeiro registro de radiofármaco de diagnóstico foi do CDTN com o FDG, e a gente teve o Xofigo também sendo registrado, né, na mesma época. E em 2015 foram 32 protocolos submetidos para a Anvisa para novos registros, então. E essa documentação teve que ser analisada, inclusive, dentro de uma agenda, né? Não foi possível analisar tudo de imediato. Mas, finalmente, então, eu acho que tem um marco aí em termos de registro esse ano de 2015. Depois disso, o que aconteceu foram adequações. A gente tem um novo marco regulatório da Anvisa em 2020, que eu vou explicar um pouquinho no slide a seguir, que surge, então, a RDC 451 como registro de radiofármacos, e mais 2 instruções normativas, uma que falava sobre documentação e outra que trazia a lista de radiofármacos consagrados. A gente vai voltar nessa lista também, vocês vão ver a importância dessa lista aí ao longo da nossa palestra aqui de hoje. Bom, só para atualizarmos, então, 2022, a gente tem a atualização da RDC de registro, então é a 738, mas tivemos aí também uma atualização da instrução normativa de documentação no finalzinho de 2024, então essas 2 são as normas vigentes atuais. Bom, e por que eu falei que houve uma mudança em 2020? Porque a Anvisa ela passa a fazer parte do PIX, que é aí um esquema de cooperação em inspeção farmacêutica, que segue padrões de referências internacionais. São mais de 47 países que fazem parte desse esquema de cooperação. E qual que é a intenção? Harmonizar, então, as boas práticas, os melhores requisitos aí de boas práticas aplicados à produção de medicamentos. E a gente está falando de medicamento, né, gente? Radiofármacos. Então, a Anvisa também trouxe toda essa nova cultura para a radiofarmácia, então, desde 2020. E a gente vê nitidamente isso nas mudanças aí da evolução das normativas. Bom, então, o cenário atual, né, de normativas para registro são a RDC 738, como eu falei, e as 2 instruções normativas, uma fala de documentação e a outra de lista de radiofármacos consagrados. Esses radiofármacos consagrados, eles já vinham desde lá da RDC 64, eles nada mais são do que um grupo de radiofármacos que a Anvisa colocou numa lista, realmente, e esses radiofármacos não precisariam passar por toda a etapa de desenvolvimento convencional aí, né, de desenvolvimento de um medicamento. Então, não precisaria ter uma etapa pré-clínica e nem fase 1, 2, 3 e 4 de ensaios clínicos, para que esses radiofármacos, então, pudessem finalmente ser registrados. A gente volta nela um pouquinho a seguir.
Bom, gente, qual o objetivo da gente ter fundamentos regulatórios para fins de registro? A gente precisa cumprir com requisitos mínimos, seja para o registro, notificação, importação, controle de qualidade, visando, com foco em radiofármacos industrializados, para que a gente possa garantir o quê? Qualidade, segurança e eficácia. E aí a gente está falando nós produtores, nós prescritores e médicos, né, comunidade médica, e também a própria Anvisa. Então, é a forma que a Anvisa tem, por meio de evidência documental, de assegurar e controlar, então, a produção, a distribuição e o uso seguro desses radiofármacos. Então, a gente está pensando quem? No paciente, tá? Sempre o foco no paciente, dentro desse pilar que a gente repete várias vezes, que é qualidade, segurança e eficácia. Então, essa é a base aí dessa importância do registro. E ela se aplica, então, aos radiofármacos prontos para uso. O principal exemplo hoje, posso falar, né, do FDG, a gente tem outras moléculas também, mas como um exemplo principal dos radiofármacos prontos para uso, o próprio FDG. Componentes não radioativos para marcação, então os kits para marcação por tecnésio, que são mais conhecidos aí na clínica da medicina nuclear, e precursores farmacêuticos, incluindo os eluatos de geradores. Então, tudo que a gente está falando não se aplica a algumas preparações, né, que são feitas aí no serviço de medicina nuclear. Bom, e o registro, gente? O registro ele passa por diversos pontos, é algo muito abrangente, que traz à tona todos os aspectos direto e indiretamente relacionados ao produto final. A gente está falando de um medicamento injetável radioativo, seja diagnóstico, seja terapia, né, independente da sua aplicação. E aí a gente precisa abordar aspectos administrativos dentro dessa documentação e dentro dessa cultura, aspectos técnicos, então desde propriedades radionuclídicas, radioquímicas, físico-químicas, farmacológicas, então muitos aspectos técnicos também vão ser incorporados e abrangidos nesse tópico. A gente precisa ter o olhar para a produção e controle de qualidade, porque também temos que garantir qualidade do medicamento que está sendo produzido, e dentro disso também vem o estudo de estabilidade, né, dentro dessa mesma cultura. E a gente tem um tópico importante e assim, desafiador, que vocês vão ver mais para frente, que são os aspectos clínicos em relação à segurança e eficácia dos radiofármacos, aspectos práticos de bula, rótulos e embalagens, que estão abrangidos de forma muito detalhada dentro do registro, e, claro, licenças e certificações, que são todas aí obrigatórias. Um ponto muito importante que essa nova resolução, que na verdade, né, pensando no marco regulatório aqui, com a RDC 401 em 2020, atual 738, é um ponto importante que veio com esse marco, com essa nova mudança. A norma de registro, né, a 738, ela traz algumas definições, algumas disposições gerais, e o terceiro capítulo da norma de registro é a isenção de registro. Então, quais são os requisitos para os radiofármacos isentos de registros, que serão regularizados mediante notificação? Então, isso veio como uma novidade aí no final de 2020. Claro, né, os grupos já estavam participando das consultas públicas, e a gente teve algumas discussões ao longo dos anos, mas a norma traz, então, esse marco aí, e isso muda um pouco o cenário do que a gente tinha de disponível até então no Brasil de radiofármacos. A gente volta nesse ponto também. Mas, então, isso é importante. O que é essa injeção de registro, né? O próprio nome diz, não precisa registrar, mas você vai ter que notificar a Anvisa antes de começar uma comercialização. E alguns critérios o radiofármaco precisa cumprir para se enquadrar nessa, não vou falar brecha, né, gente, mas nessa facilidade que a Anvisa trouxe. Então, primeiro, não poderia ter nenhum radiofármaco com o IFA, o insumo farmacêutico ativo, idêntico registrado na Anvisa. Porque se já tem um radiofármaco registrado, para que eu vou permitir que alguém comercialize sem registrar? Não faz sentido. Ele deveria ser produzido mediante prescrição médica, então cada dose solicitada, ela tem que vir acompanhada da prescrição médica, com detalhes do paciente e com uma
atestado de segurança pelo próprio médico que está solicitando aquela dose. Haveria um limite de 100 prescrições por radiofármaco por semana por unidade de produtora. Isso no início a gente não sabia se seria muito ou pouco, né? Mas hoje eu falo que é um número muito flexível, a gente ainda nem chegou perto disso, para alguns radiofármacos que já estão enquadrados nessa isenção. Não deveria aí também existir um medicamento não registrado na Anvisa nem com finalidade equivalente. Então, a gente pode ter como exemplo, vamos supor, a gente teria fluorcolina e flor-PSMA, os dois aplicados para o acompanhamento de pacientes com câncer de próstata, com a mesma função, com, claro, diversas diferenças em termos de acurácia, em termos até de indicação clínica em alguns casos, porém, com a mesma indicação. E então isso não seria possível se tivesse uma colina registrada, a gente não poderia ter um PSMA com isenção de registro. E todas as documentações, gente, elas têm que ser apresentadas da mesma forma, inclusive com certificação de boas práticas de fabricação. Então, para isso, não há abertura. Então, esses são os critérios aí que devem ser cumpridos. Como eu falei, o médico prescritor, ele é o responsável pela segurança e eficácia do medicamento. Por quê? Porque não vou ter mais toda aquela documentação de ensaio clínico comprovando segurança e eficácia. Então, alguém tem que me dizer, no caso a Anvisa, né, que esse medicamento é seguro e eficaz e responder por isso legalmente. Então, é o médico prescritor. E o produtor, ele é o responsável pela qualidade do radiofármaco, o que já é mesmo, porque a gente tem que ter certificação de boas práticas de fabricação, a gente já responde, né, por essa qualidade dessa forma. Então, rapidamente, algumas diferenças, então, na ideia de registro e notificação. O registro é um processo mais lento e burocrático, enquanto a notificação é um processo mais rápido e simplificado. Por quê? Porque a documentação para o registro ela é muito extensa e muito detalhada, ela é baseada em evidências mesmo documentais, enquanto a notificação ela tem uma documentação resumida, que são basicamente justificativas com base em análise de risco, tanto pelo produtor, que devem ser emitidos pelo produtor do radiofármaco. No caso do registro, a Anvisa atesta a qualidade, segurança e eficácia com base na evidência documental que você forneceu como produtor. No caso da notificação, a Anvisa ela te dá uma anuência do início da comercialização daquele radiofármaco, e a Anvisa precisa aprovar, no caso, né, do registro, essa comercialização, com base em toda a documentação, e eu pus ali a mais trabalhosa nesse sentido, seria a documentação de segurança e eficácia clínica, enquanto a notificação ela traz justificativas com base em avaliação de risco. Então, para que a gente possa entender um pouquinho. Qual o status atual, então, gente? No Brasil, ontem a doutora Nelisa, ela apresentou para vocês, né, como você pode consultar no site da Anvisa quais os medicamentos estão registrados, notificados, quais estão ativos, quais estão inativos, por todas as classes de medicamentos, tá, gente? Isso está disponível no site da Anvisa e de forma bem eficiente e prática. Então, eu trouxe aqui para vocês, atualmente, em termos de registro, radiofármacos registrados, né? Nós temos listados 47 processos de registros, e aí a gente pode trazer mais ou menos isso a partir de 2015, como aquele marco que eu trouxe para vocês. Desses 47 processos, 41 estão ativos e eles representam 23 radiofármacos. Por quê? Porque tem, por exemplo, o próprio FDG, a gente tem 10 processos de registro ativos, então 10 radiofármacos FDG registrados na Anvisa, 10 produtores de radiofármacos, né, desse radiofármaco FDG. Então, a gente vai ter mais de um produtor para o mesmo radiofármaco, né? Ótimo, graças a Deus chegamos nesse ponto e temos muito que avançar ainda. Mas, ok, desses processos a gente tem 23 processos que são públicos e 18 privados. Então, ao todo, gente, temos 23 radiofármacos registrados hoje, tanto para terapia quanto para diagnóstico, quanto PET, quanto SPECT. Em termos de notificação, a gente tem 7 radiofármacos notificados. Eles estão aí dentro de 13 processos de notificação, todos 13 ativos, sendo que desses 13, 7 processos são de PSMA, 6 com flúor, 1 com galho. Então, também mostrando aí um cenário de mercado, né? Como o mercado está nesse sentido.
FDG, PSMA, né, em termos de registro e notificação, respectivamente. Bom, um pouquinho mais detalhado, então, desses 23 radiofármacos registrados, 17 são para diagnóstico, sendo 15 para SPECT e 2 para PET. E para terapia, a gente tem 6 radiofármacos registrados. Notificados, nós temos 7, e aí são todos para diagnóstico PET, 3 com flúor, 3 com galho e 1 com carbono 11. Então, esse detalhamento aí, muito do que a gente está vendo aqui, ó, do status atual em termos de registro, vocês vão ver que eles se refletem a instrução normativa 81 da lista dos consagrados, com exceção dos 2 radiofármacos para terapia, Xofigo e Pluvicto. Mas então, volto nisso mais para frente. Bom, trazendo agora, né, a minha experiência, nossa experiência, a experiência do CDTN ao longo desses anos, a gente tem em 2007 sendo finalizada aí a unidade de pesquisa e produção de radiofármacos do CDTN. Ela é a primeira instalação GMP de produção de radiofármacos do Brasil. Inclusive, isso foi divulgado até internacionalmente como realmente um passo importante, uma nova cultura. Isso vem um pouco antes, então, da resolução de boas práticas, né? Mas essa unidade já foi fundada com essa cultura, o que eu acho que eu sou muito grata por isso, né? Particularmente, por ter participado, inclusive, como estagiária desde essa época aí. Então, em 2008, o CDTN tem a primeira produção de FDG. A gente tem as normas, né, sendo publicadas em 2009. O CDTN consegue a certificação de boas práticas de fabricação em 2013, porque ela é obrigatória para o registro, então a gente conseguiu correr com essa documentação. E aí, então, submetemos a documentação para o registro em 2014 e tivemos o registro sendo aprovado em 2015 aí do FDG. E 2019, o registro do Na18F, fluoreto de sódio, então sendo produzido e comercializado desde 2019, o fluoreto de sódio. A gente tem em 2020, antes a norma era de 5 anos para renovação do registro, então em 2020 o registro foi renovado, agora já são 10 anos, né? Então esse prazo aí já se estendeu. Eu confesso que preparando essa apresentação me deu um frio na barriga, porque nós estamos em 2025 e aí eu fiquei com 10 anos na cabeça e eu não era gerente da qualidade, estou atualmente. Então eu fiz as contas 2015, 2025, falei, venceu o registro, não é possível, né? Então coisas que a gente não se atenta no dia a dia, porque 10 anos parecem muito, mas a gente teve a renovação em 2020, então o nosso prazo atual é 2030. Ufa, vai ser um aperto. E aqui, 2021, então 2020, gente, teve a publicação, então, da RDC 451, que trazia a possibilidade de isenção de registro. Então, o CDTN, nesse sentido, notificou a produção do FES, o fluorestradiol, para câncer de mama, e em 2022, a produção do flúor PSMA 1007 para câncer de próstata. Bom, eu vou trazer, basicamente, desafios e detalhes em cada um desses 2 processos, de registro do FDG e de notificação do fluorestradiol, para que vocês vejam um pouquinho dos aspectos de cada cenário, registro e notificação, e para que a gente consiga trazer isso para o nosso cenário atual de Brasil, de pesquisa, de desenvolvimento, de o que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar, e o que a gente precisa mudar, gente, hoje, já. Não é esperar chegar no registro, não. É desde a pesquisa básica que a gente tem que mudar algumas coisas. Bom, já no primeiro desafio, né, quando a gente se prepara, então, para o registro, qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é passar pela certificação de boas práticas de fabricação da Anvisa. A gente tem que atender todos os critérios que a RDC 658 de 2022 traz, complementando com a IN 128, que fala de boas práticas específicas para radiofármacos. E aí todo mundo que já teve contato com essa normativa ou entende um pouquinho de boas práticas sabe que isso é uma cultura, isso tem que ser implementado desde como você tem a conduta do profissional na copa do cafezinho até na validação da filtração esterilizante do radiofármaco dentro de uma área de grau A. Então, são aspectos que realmente englobam processo, manutenção, produção, controle,
ciclotron com certas restrições, então a produção do radioisótopo. Então, em todas as etapas, a gente precisa implementar boas práticas. E por que eu falei que a gente precisa trazer isso desde a pesquisa? Porque isso tem que vir desde a pesquisa básica. Todas as etapas de desenvolvimento, é recomendável que você já vá se adequando a esse conceito de boas práticas, para que você tenha segurança, qualidade no que você está fazendo, no que você está produzindo, nos seus dados que você está gerando e no seu produto que você vai chegar lá no final. Então, aqui a gente volta de novo na ideia de qualidade de produto, tá? Qualidade de radiofármaco. Então, precisava implementar todas as boas práticas, submeter uma solicitação para a Anvisa, passar por uma inspeção, ter não conformidades, o que é muito normal, né, gente? Se adequar a essas não conformidades para que a Anvisa fale, essa empresa está certificada e ela pode agora estar apta a produzir, mas para comercializar ela precisa registrar. Então, o primeiro desafio que eu trago realmente foi esse de adequação, principalmente naquela época. Eu acho que hoje essa cultura é muito diferente e a gente está vendo as boas práticas já como rotina, né? Dentro desse grande desafio, então, principalmente naquela época, foi de se adequar às licenças, porque para que você seja certificado em termos de boas práticas, você tem que cumprir com todas as exigências dos órgãos regulatórios específicos de cada ponto, digamos assim, né, de cada aspecto da sua instalação. E aí, então, a gente precisou de licença de funcionamento da Anvisa, autorização de funcionamento especial, como indústria farmacêutica, licença de operação da CENEM, para poder operar, né, o ciclotron e a radiofarmácia, licença do IBAMA, Corpo de Bombeiros, alvará sanitário da Vigilância Estadual, local, municipal, e certidão regulatória dos conselhos respectivos. Então, tudo isso tinha que estar pronto para que a gente caminhasse para a certificação. E aí, então, agora desafios específicos. Isso tudo, gente, se enquadra tanto para registro quanto para notificação. Independente se você vai só notificar, você tem que cumprir todas as boas práticas de fabricação. E quais foram os desafios, então, para o registro do FDG, né? Já começa com a documentação. A documentação, eu só pus aqui para vocês terem ideia de quantas linhas e letrinhas a gente tem atrelado a esse processo. A documentação ela é muito extensa, ela é bem trabalhosa, ela gera muito documento, muita pesquisa, porque por mais que você conheça o seu processo, tinham perguntas de impurezas radionuclídicas que eram super desafiadoras, e a gente precisou ir para a literatura, ir para institutos parceiros, procurar experts para poder se adequar. Então, essa documentação, que passou por todos aqueles pontos que eu já falei anteriormente, né? Ela foi bastante trabalhosa, ela foi um desafio muito, muito difícil, e na época ela foi, inclusive, uma ação coordenada da CENEM como um todo, todos os institutos estavam trabalhando, inclusive em reuniões periódicas conjuntas, e a gente tinha que prestar conta para a Anvisa e para a CENEM em que etapa que a gente estava, né, dessas adequações e do desenvolvimento dessa documentação. Foi um trabalho que eu tive a oportunidade de participar, foi um aprendizado enorme, uma mudança de cultura, né, de anos aí que a gente já vem. E a documentação, gente, ela é desafiadora desde o protocolo de peticionamento. Então, na hora que a gente abriu o FP1, que é o documento da Anvisa que eu preciso preencher para fazer o peticionamento de registro, já começou o desafio, porque aqui, esses são os campos fixos, é um protocolo padrão para peticionamento de registro de medicamento. E aí, então, aqui eu já tinha que colocar a minha solução injetável, aqui a fludesoxiglicose como exemplo, o FDG. Alguns tinham código DCB, outros radiofármacos nem tinham, então eu tinha que solicitar para a Anvisa fazer um peticionamento de uma denominação comum brasileira, precisa a Anvisa ter um código e um nome para aquele medicamento no país. Isso, inclusive, pode demorar um tempo. Então, a gente já partia desse primeiro ponto aqui. E a gente veio com uma dificuldade bem grande de definir concentração, quantidade e volume, porque para a Anvisa, o que ela entendia? Eu tenho um comprimido de 10 miligramas, um de 20 e um de 30, e eu vou registrar um de 10, um de 20 e um de 30. E para a radiofármaco, como que isso ia ser, né, adotado? De onde que a gente iria partir? Então, isso trouxe muitas discussões, a própria Anvisa entrou em contradição. Eu trouxe aqui, então, né, que essas apresentações a serem registradas, elas tinham que estar de acordo com o regime posológico, a indicação terapêutica e diagnóstica do radiofármaco, mas elas também tinham que ser de entendimento da própria Anvisa. E num primeiro momento a Anvisa falou assim,
depois que a gente tentou explicar exaustivamente, né, o formato da produção, como que você produz, como você fraciona e como você distribui aquele radiofármaco. Então, a Anvisa falou, vamos fazer faixa de atividade. Então, ficou uma faixa de atividade. Isso depois caiu por terra, porque a Anvisa entendeu que não era. Então, voltou o peticionamento que a gente fez, pedindo para mudar essas apresentações. A gente foi numa reunião da Anvisa em Brasília, e aí veio a instrução, que é essa que está aqui do lado, ficou mais ou menos como se fosse um pacote de atividade, um pacote de número de doses ali representadas por atividade em gigabequerel. Então, 0,4 gigabequerel, 1 gigabequerel e até 29 gigabequerel. Então, eu teria pacotes definidos de atividade radioativa que os médicos deveriam solicitar, né? Os serviços de medicina nuclear que deveriam solicitar. E isso, gente, foi muito confuso, porque no Brasil mesmo, a gente tem outros tipos de apresentação que estão registradas. Então, se você for olhar algumas empresas, elas apresentam, cada frasco de radiofármaco contém, aqui, 10 miliquirim de FDG. E o radiofármaco do CDDN tem 0,4 GBq. E aí isso gerou aí uma confusão mesmo. E ainda é confuso, isso ainda traz desafios em termos de quê? De mercado, de definição de preço, de comparação de preço, de diferença de protocolos de imagem, porque tem gente que faz a imagem de 30 em 30 minutos, 15 em 15 minutos, tem gente que está precisando de 40 minutos para fazer uma imagem, intervalo entre os pacientes. Isso muda o cálculo da dose, isso muda o montante final de dose que o médico tem que nos solicitar na hora de calibração. Então, foi outro ponto que a gente teve que trazer como definição para a Anvisa. Nossas bulas têm o que é a hora de calibração? A hora que o paciente vai usar o radiofármaco, porque ela é muito diferente da hora que eu produzo o radiofármaco. Principalmente se a gente está falando de Brasil, eu estou mandando radiofármaco para Recife. Então, se eu tiver que produzir aqui para mandar para Recife, como a meia-vida é de cerca de 2 horas, eu tenho que produzir muito mais radiofármaco para poder distribuir. Então, nesse sentido, gente, isso ainda é desafio, tá? Isso ainda tem dúvidas e ainda tem inconsistências, na minha opinião, e precisa ser alinhado. E quando a gente traz um olhar internacional, né, vendo como isso está em outros países, a gente tem pacotes de dose por ml também, então seria 475 ml em 1 ml, então atividades muito altas sendo comercializadas, ou o formato que é parecido com o do CDTN, 0,5 GBq por vial, ou 250 MBq por ml, ou ainda faixas de 0,74 a 7,4 GBq por ml. Então, diversas formas aí de comercialização dos radiofármacos, o que também foi um desafio naquela época. A solicitação de inclusão na lista de denominação comum brasileira não é um desafio estressante, assim, que vai atrapalhar o processo, mas, enfim, uma curiosidade aí que eu trouxe para vocês. Um desafio maior de todo esse processo, eu acho que ele vem atrelado a estudos clínicos. Por quê? A RDC ela fala que todas as indicações terapêuticas ou diagnósticas do radiofármaco que está sendo solicitada no registro, elas têm que estar documentalmente demonstradas nos relatórios de estudos clínicos apresentados, né, no dossiê de registro. Então, tem que estar todas as evidências ali de eficácia e segurança tem que estar ali. E aí, que eu falei da importância dessa instrução normativa de 2020, que já vem com uma cultura desde a RDC de 64, que ela permite que a gente use para os radiofármacos que estão listados nessa lista aqui, que estão incluídos nessa lista, que a gente apresente estudos publicados em revistas indexadas, né, para a mesma atividade e mesma indicação, para comprovar eficácia e segurança do radiofármaco. Porque imagina se a gente tivesse começado do zero para todos esses radiofármacos aqui, estudos pré-clínicos e clínicos, o que eticamente nem faria sentido, né? Diante de tantas informações, a gente tem aí muitos anos de produção, o Emerson bem apontou ontem, desde 1970 o FDA já traz regulamentações para produção e comercialização de radiofármacos, então desde 71 já foi aprovado o primeiro radiofármaco nos Estados Unidos, então isso vem como uma cultura e um grande número de evidências publicadas e disponíveis aí, né, em artigos, clinical trials, reports, guidelines, enfim, N documentações que a gente pode fundamentar, tentar testar segurança terapêutica e eficácia dos radiofármacos.
Lembrando que a própria Anvisa tem um olhar que para diagnóstico. A gente está falando de algo que é muito mais fácil da gente responder sobre essas questões de eficácia e segurança, porque não tem um efeito farmacológico ali, mas os radiofármacos de terapia, eles já vêm aí, a gente viu ao longo desses dias também palestras brilhantes sobre os estudos de dosimetria, efeitos adversos e diversos aspectos importantes relacionados a essa cultura de estudo clínico, tá, gente? Eu coloquei até aqui um ícone, né, representando o quê? Essa norma, essa instrução normativa lá é de 2020. Será que não dá para a gente atualizar essa instrução? A própria Anvisa dá essa brecha, ela fala que se tiver um radiofármaco que já seja registrado em outro país há mais de 10 anos, que você tenha condições de trazer documentos que falem sobre segurança e eficácia, né, baseada aí na experiência clínica de outros países, pode solicitar a Anvisa que coloque dentro dessa instrução normativa, dessa lista, e com isso você não vai precisar fazer todos os estudos clínicos no Brasil. E lembra que eu falei, gente, coincidentemente, se a gente pegar essa lista e comparar ela com a lista de radiofármacos aprovados atualmente, registrados, desculpa, atualmente, a gente vai ver uma correspondência quase total. Então, todos esses radiofármacos passaram a ter registro. Alguns estão inativos, alguns acabaram não sendo registrados, mas a grande maioria estaria correspondente hoje, com exceção dos radiofármacos de terapia, que não estão nessa lista, e que vieram como novos radiofármacos registrados por empresas multinacionais aí, né, que motivados aí pela indústria farmacêutica trouxeram esses dois radiofármacos para terapia. Então, é uma atenção aí para essa instrução normativa. E aí, então, se não tiver enquadrado nessa lista, como que a Anvisa encara? Como um radiofármaco novo. E aí você vai ter que apresentar relatório de estudos pré-clínicos e clínicos comprovando segurança e eficácia para a indicação proposta. E aí vem à tona uma cultura de ensaios clínicos de radiofármacos que o Brasil não tem ainda, está começando, assim, né, até onde eu tenho contato, tá, gente, e tenho interação e domínio do assunto. Não é minha expertise, até tenho muito interesse nessa parte, que eu acho que a gente, como medicina nuclear e radiofarmácia, a gente tem um papel de dedicar agora para ensaios clínicos. Estão vindo muitas novas moléculas, muitos novos radioisótopos novos disponíveis aí, né, internacionalmente. Isso em algum momento vai chegar e a gente precisa ter, gente, uma cultura, uma linha de ensaios pré-clínicos de radiofármacos no Brasil. A gente tem pesquisas sendo feitas, mas não dentro do que a RDC 945 de 2024 foi revisada muito recentemente, que traz as diretrizes e procedimentos para a realização de ensaios clínicos no Brasil, visando posterior concessão de registro. Tá? Então, eu sei que tem vários estudos sendo feitos em diversas instituições, né, no Brasil, mas a gente está falando aqui ensaio clínico com vista ao registro. E um outro também, um outro ponto que seria uma outra alternativa, então, ou está listado na instrução normativa e é uso consagrado, ou é um radiofármaco novo, ou ainda é um radiofármaco que está registrado em outro país. Então, a RDC ela traz esse ponto, e aí você vai poder usar estudos pré-clínicos e clínicos que foram submetidos no referido país, desde que o radiofármaco seja idêntico ao registrado no país de origem. Então, se eu tenho um radiofármaco já registrado em outro país, eu posso trazer os documentos, não preciso fazer todos os ensaios pré-clínicos e clínicos e submeter a Anvisa. Só que aí vem um outro ponto que a gente também ainda não, e eu digo produtores, pesquisadores, né, medicina nuclear e radiofarmácia, que a gente ainda não sabe responder, e nem a Anvisa muito bem, que é o que é idêntico. Medicamento convencional tem isso muito claro e tem como fazer alguns estudos aí de similaridade, de comparação, mas para radiofarmácia, para radiofármacos, como que a gente vai trazer isso? Como comprovar que eles são idênticos? Vamos basear em transferência de tecnologia, então é só se a gente for parceiro das empresas que registraram no outro país, acesso à documentação do registro no outro país, como que a gente faria isso? Ontem o Emerson trouxe desafios aí em relação a patentes, está cada vez ficando mais à tona aí a questão de patentear um precursor, patentear o radiofármaco, patentear o processo, e aí como é que a gente vai implementar isso no Brasil? Então, traz esse ponto aqui também como uma atenção e um desafio
futuro, tá? De momento, agora, presente e futuro. Então, isso, né, voltando para esse aspecto do estudo clínico, o que eu preciso ter? Se for um radiofármaco por terapia, eu preciso ter o relatório da experimentação terapêutica, contendo um estudo de não inferioridade ou equivalência do radiofármaco. Então, vou voltar para a pesquisa clínica. Radiofármacos de diagnóstico, preciso ter dos estudos de diagnóstico em vivo humanos, pesquisa clínica para fins de registro. E a metodologia dos estudos, ela tem que ser tecnicamente justificável, tem que atender aquela RDC de pesquisa clínica, trazer os protocolos, ter anuência da Anvisa para o início da pesquisa clínica, ser controlado e acompanhado devidamente dentro das boas práticas clínicas. Então, voltando nessa questão do desenvolvimento, a gente precisa ter boas práticas clínicas também para fazer essa etapa e antes de chegar no registro. Bom, então voltando na experiência do CDTN, né? Porque o FDG se enquadrou na instrução normativa, excelente. Então, o que a gente só fez? A gente fez só um relatório clínico de eficácia e segurança com base na literatura. A gente se baseou em 97 artigos científicos, guidelines, que foram incluídos nesse documento. E, como eu falei, foi uma ação coordenada, né? Essa questão do registro, dos primeiros registros. E a gente vinha aqui aos poucos prestando, então, atualizações de como era o status que a gente estava em relação à documentação e às certificações. Então, só um exemplo de um dos documentos que foi enviado para vocês verem. Então, que a gente precisava concluir ainda, e a gente pôs um prazo, validação de sistemas computadorizados, tinha que fazer auditoria em fornecedor. Na época, isso veio com uma cobrança muito, muito estrita da Anvisa, tanto que a CNEM fez uma auditoria na ABX, fez uma auditoria na Comercer, que era fornecedora dos frascos ampola, que são embalagem primária, crítico aí do processo de produção injetáveis. Então, tudo isso foi executado de forma, assim, coordenada e rápida. Na época, a gente foi atendendo aos questionamentos e exigências da Anvisa ao longo do processo. Fizemos os estudos de estabilidade, que precisou comprar uma câmara climática que nenhum instituto tinha, então precisou de se adequar rapidamente a isso. E o CDTN, então, estava aguardando um parecer da Anvisa, porque a gente já tinha submetido a documentação para certificação. Os outros institutos tiveram mais dificuldades, porque, como eu falei, o CDTN foi uma instalação que foi construída no molde de boas práticas. Então, sistema de ar, de água, de controle ambiental e diversos outros parâmetros que já vieram com uma cultura. Então, foi relativamente, né, mais fácil e menos oneroso naquele momento, né, do que se adequar. E aí toda a documentação, então, tinha um prazo aqui para que a gente concluísse e conseguisse mandar o registro para a Anvisa em junho. O que a Anvisa falou? Você pode mandar o pedido do registro sem a certificação de boas práticas, mas na época da análise, se não tivesse a certificação, o registro nem seria analisado. Então, essa documentação ia voltar. Foi um risco que a gente correu aí nesse meio tempo. Como eu disse, foram diversas as exigências, então não foi só protocolar o registro. A Anvisa fez exigências em torno da documentação que a gente tinha mandado. Teve um grupo de exigências em agosto de 2014, umas 15, 16 e mais umas 15 em janeiro de 2015. Então, que condicionantes, essa de 2015 a gente teve que refazer o estudo de estabilidade porque a gente fez uma concentração máxima, a Anvisa foi pedindo a concentração mínima também, e a gente não via sentido, porque considerando uma situação de pior caso, a concentração máxima que seria de maior fragilidade ali para a molécula marcada, em termos de radiólise ou qualquer outro efeito, mas não foi aceita a justificativa, a gente teve que executar o estudo de estabilidade de novo. E aí, cumprido, então, essas exigências aqui, eu trouxe algumas, a gente teve que enviar dados de segurança e eficácia retrospectivos do Radioglic, do nosso produto, não só baseado em evidência da literatura, mas a gente teve que buscar aí, já com os serviços que tinham usado o FDG produzido já desde 2008 do CDTN, esses dados de segurança e eficácia a partir desses exames. Especificação de embalagem, lote mínimo e máximo, vários questionamentos, eu só trouxe alguns para vocês entenderem que foi trabalhoso e também foi um desafio, né, atender essas exigências naquela época. E aí, quando foi junho de 2015, a gente tem publicado no DOU, então, o registro para todas aquelas apresentações, é um número de registro para cada apresentação, como se fosse cada apresentação uma caixinha de comprimido, né, com uma dose fixa.
Então, está aqui todos os registros que foram dados para os FDG produzido pelo CDTN, né, da CNEM. E aí, então, muita comemoração, uma conquista muito, muito importante, nacionalmente divulgado pela própria Anvisa, inclusive, né, como marco. E aí, quando a gente achou que estava tudo vida ganha, vamos tirar férias e ficar de folga, a gente começou a acompanhar, então, o que o registro traz de obrigações para o produtor. Então, a gente tem, né, ainda uma norma, e a gente tem que monitorar constantemente, que é uma resolução de alterações pós-registro. Então, qualquer alteração dentro daquele bloco de documentos que a gente mandou precisa ser comunicado para a Anvisa. E aí, dentro da RDC, ela classifica essas mudanças. Claro que tem mudanças que são mais simples, que não precisam ser comunicadas para a Anvisa para que você comece a praticar naquele lote que está sendo comercializado. Mas tem mudanças como, por exemplo, a gente estava prestes a receber um equipamento novo, um novo módulo de síntese, e quando o novo módulo de síntese chegou, isso é uma mudança de registro, e precisou a gente protocolar toda a documentação novamente, novo estudo de estabilidade, nova validação de processo, etc. e tal. Então, quando você acha que o jogo está ganho, você precisa segurar a bola ali, porque senão você pode perder o jogo ainda. E, bom, só uma brincadeira aí, mostrando ainda desafios de implementação e registro. Você precisa manter boas práticas e também precisa manter o registro atualizado com todas as evidências aí dos lotes produzidos. Bom, agora de forma mais simples também, né? O processo é mais simples, então um pouquinho da experiência de notificação do fluorestradiol, o RadioFES, passando pelos mesmos desafios, né? Ou pelo menos desafios similares, a gente precisa cumprir com as boas práticas para poder comercializar esses radiofármacos isentos de registro. Em termos de documentação, como eu falei, não tem todo aquele volume, aquele detalhamento, aquele número de evidências, então foi meio mais simples, mas veio uma nova documentação que a gente não tinha experiência, além do formulário de notificação, justificativa técnica, e aí são 3 justificativas técnicas. Uma que comprova o enquadramento do radiofármaco, lembra, dentro daqueles pontos que eu preciso cumprir, eu tinha que comprovar que eu cumpro com todos eles, avaliação de risco referente à qualidade, e aqui relativo ao processo produtivo, controle de qualidade do radiofármaco, e uma avaliação de risco referente à segurança e eficácia. E como fazer isso, gente? O que incluir nesses documentos para apresentar para a Anvisa? A nossa experiência era do registro. E aí eu tive experiência de conversar com uma amiga, colega da empresa privada, de uma empresa privada que já tinha feito esses documentos, e ela me mostrou um processo super simples, não lembro na época, mas vamos colocar aqui, talvez, de 20 páginas, com essas justificativas e um norte, né? Claro que eu não tive acesso à documentação, mas ela me deu um norte de como caminhar em termos de essas avaliações de risco. Era uma dúvida, muito que a gente tinha bastante dúvida em relação ao qual o conteúdo dessa documentação. E aí eu, como uma boa mineira, em vez de colocar 20 páginas, eu pus umas 80 páginas, eu comecei a colocar coisas que nem precisava estar lá, como, por exemplo, validação do processo, eu pus toda a documentação de validação do processo pela insegurança mesmo, né, de o que apresentar para a Anvisa nesse momento de uma notificação simplificada. Então, não foi um desafio de elaboração de volume de trabalho, mas foi de como compor esse documento para poder submeter esse peticionamento de notificação. O desafio, gente, ele vem antes, né, dessa etapa agora, ele vem na implementação. Então, só voltando aqui um pouquinho, quando a gente está falando do desenvolvimento, como eu disse, é uma coisa que a gente precisa estar atento desde já agora. A gente precisa olhar para a documentação do sistema de garantia farmacêutica, validação de processos e métodos, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, para compor essa documentação regulatória. E aí, isso precisa vir desde o desenvolvimento, Marina? Sim, precisa, gente. A gente precisa mudar essa cultura e fazer desenvolvimento de outra forma, se a gente quer tornar isso real para a sociedade, né? Pensando, o Emerson, claro, trouxe uma palestra brilhante ontem, não é toda molécula que vai ser desenvolvida que vai ser registrada, na verdade, são muito poucas, né? É um processo muito árduo, mas se a gente vier com uma cultura de boas práticas, a gente consegue chegar na pesquisa clínica para fins de registro, comercialização no futuro. E aí o CDTN experimentou um pouco desses desafios, porque a gente vem desde 2016 fazendo fluorestradiol com as primeiras sínteses,
Em 2017, a gente passou pela otimização, pelos desenvolvimentos, validações de métodos analíticos. Em 2018 e 2019, basicamente, a gente fez os ensaios pré-clínicos. Por quê? A gente está falando de um radiofármaco novo, não registrado em nenhum país até então, apesar de ser usado desde 1986. O fluorestradiol era um radiofármaco não registrado até então, né? E a gente estava passando por todas as etapas do desenvolvimento, cumprindo com todas as exigências. Foi quando teve aqui uma coisa que eu fui lembrar depois, né? A pandemia, qual o impacto da pandemia, né, gente? Em vários aspectos da nossa vida. Então, aqui a gente teve que parar os ensaios pré-clínicos, já quase concluindo. E quando voltou, então, não ainda pós totalmente pandemia, mas no final de 2020, início de 21, a gente tem a mudança da regulamentação que traz a notificação, que não me exige ensaios pré-clínicos e clínicos completos. Então, numa época que talvez a gente teria que começar os ensaios clínicos, a gente entrou, então, na verdade, com a elaboração das justificativas técnicas, e eu lembro que a gente submeteu esse peticionamento em 19 de agosto, então, de 21. Eu saí de férias e falei, pronto, daqui muitos meses a Anvisa me retorna, então estou de férias de novo, de boa. Foi quando chegou um WhatsApp de uma amiga me mostrando um post da Anvisa, que no próprio Instagram e outras redes sociais, que estava autorizado a comercialização do fluorestradiol. Então, aqui em menos de 15 dias saiu a autorização da Anvisa para que a gente comercializasse. E aí, no mesmo ano, no mês de outubro, outubro rosa, com muita alegria, a gente teve a primeira produção comercial do fluorestradiol e disponibilização aí para as clínicas, né, e serviços de medicina nuclear. E aí, claro, como toda implementação, né, o registro também trouxe novos desafios. Então, uma vez que a Anvisa fez esse anúncio, a gente teve que fazer os contratos de fornecimento, montar a logística para uma distribuição que é nacional. Então, era Minas Gerais, São Paulo, inclusive Recife, a gente fez vários pacientes com fluorestradiol. Nordeste, não conseguimos atender o Sul por dificuldades de malha aérea, mas então, desafios do pós-comercialização, né? Como manter um atendimento regular, com distribuição, mantendo documentação em dia, claro, e enfim, todos os aspectos de prescrição médica e qualidade do produto. Então, aqui. E dentro desse tópico, então, gente, de notificação, eu trago um desafio, que é para a gente olhar para onde a gente vai, para frente sempre, ótimo, mas para onde vamos e como vamos, que é que um dos requisitos da RDC é que não deve haver um radiofármaco com o insumo farmacêutico ativo idêntico registrado na Anvisa. Lembra que eu falei que são 7 PSMAs que estão disponíveis com notificação? Vamos pensar que um dos produtores esteja caminhando com o processo e vai registrar esse radiofármaco na Anvisa. Os outros 6 produtores, vamos pegar só o flúor, né? Então, são 6 notificações de flúor PSMA, com o mercado já bem definido hoje, com um grande número de pacientes sendo atendidos em vários locais, inclusive interior de Minas Gerais, a gente faz. Então, se um produtor registrar, os outros 5 produtores têm que parar de comercializar via notificação e começar o procedimento, protocolo e documentação de ensaio clínico para fins de registro. Então, é ainda um cenário a norma trouxe essa grande possibilidade de disponibilizar novas moléculas. A gente viu aí novas moléculas como o fluorbetapeno, o fluorestradiol, disponíveis realmente hoje para a medicina nuclear, né, atender os pacientes, mas a gente precisa olhar para frente que tem mudanças aí para acontecer, possivelmente. E eu já vou caminhar, então, para um encerramento aqui, e agora fazendo um papel, talvez um pouco até de Anvisa, né, de regulatório, eu quero fechar trazendo para vocês qual a importância de registro, né? A notificação, ela trouxe essas discussões à tona. O registro, então, gente, ele vem como garantia de segurança e eficácia. Todo medicamento registrado passa por rigorosas avaliações de qualidade, segurança e eficácia, baseado em evidências científicas. Eu não sei se vocês estão vendo essa série aí, né, Vinagre de Maçã, e o pessoal vendendo coisas para uso tópico para tumores e sucos que salvam vidas, e isso sendo distribuído e os pacientes sendo tratados, gente. Quem responde
pela qualidade, segurança e eficácia daqueles produtos que estão aí. Isso aqui não é permitido, não é autorizado, mas é muito bom, você quer usar. Então, um olhar bem, bem sério para esse ponto. É um aspecto de proteção à saúde pública. Então, o registro assegura que os medicamentos atendem padrões técnicos da Anvisa que estão alinhados, que vocês viram, né, com padrões internacionais. Então, tem muita harmonização hoje desses critérios e isso vem como uma ferramenta de controle sanitário e fiscalização, permite rastrear toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até a distribuição, combatendo desvio, fraude, desabastecimento, efeitos adversos talvez graves, né, que possam não estar sendo monitorados e controlados, como a gente viu também na palestra aí nesses dias. Tem impacto econômico e industrial, a gente também está vendo novas empresas, indústrias farmacêuticas se movendo, várias palestras mostraram aí dados de mercado, né, para onde o mercado está caminhando, para onde a radiofarmácia e medicina nuclear está caminhando, né? Isso, então, gente, vem para fomentar a inovação farmacêutica, atrair investimentos do setor produtivo nacional. Será que esses países que estão registrando fora não querem trazer essas moléculas para o Brasil? Como trazer, né? Então, são aspectos novos que a gente está encarando. E, por último, também já foi discutido em diversos pontos aí, a sustentabilidade do SUS. O registro é um pré-requisito para a incorporação de novas tecnologias, medicamentos, né, no SUS. Então, a gente também viu aí a cobertura do SUS e ANS para alguns procedimentos. A gente precisa registrar para incluir esses medicamentos, esses radiofármacos no rol, mesmo que hoje, às vezes, eles não sejam apresentados dessa forma, né? O paciente não compra o medicamento, mas a técnica FDG, PET, FAST-PET ou qualquer radiofármaco bom espectro também, ela está dentro daquele avaliação de novas tecnologias do SUS, né? E a gente precisa garantir tratamento gratuito de qualidade à população. Então, de novo, gente, com foco no paciente, prezando pela segurança, eficácia, qualidade desses radiofármacos que a gente vai produzir. Essa é a nossa equipe que registrou o FDG, então essa foto é de 2013. Podem reduzir isso aí a metade para um terço da nossa equipe, né? A gente vem enfrentando esse outro desafio, né? Que é pessoal. Mas essa é uma foto linda da equipe que trabalhou e trabalha ainda na produção do fornecimento rotineiro do CDDN. Né? A minha experiência que eu compartilho com vocês aqui hoje é fruto do trabalho de cada um deles. E agradeço muito ao convite, ao imenso prazer de fazer parte desse evento. E obrigada mesmo, estou à disposição aí para dúvidas agora ou dúvidas futuras. Muito obrigada.